Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou o Lucas Búfalo e eu estou aqui com meu colega apresentador, um grande amigo, excelente roteirista, dramaturgo, ator, Rafa Gama. Muito obrigado. Olá, obrigado a vocês pelo convite de falar um pouquinho para as pessoas conhecerem um pouco melhor sobre mim, sobre o Por meu favor. trabalho. Então, falar, né, a gente, quando trabalha com audiovisual nesse meio, a gente começa a entender o que é essa importância de ser plural, de trabalhar com mais de uma área, de poder se desdobrar, né? Então, hoje, não só aqui nas produções da casa, com roteiro, com apresentação, mas tenho trabalhado também e tenho feito um nome muito muito levado em consideração, que eu tenho muito orgulho no ramo do teatro, que é o ramo que eu entrei, que eu comecei, né, e que hoje não só como ator e diretor, mas na dramaturgia tenho tido textos montados que têm me levado a um trabalho muito bacana com gente muito bacana também. E o que te inspirou a entrar no teatro? Então, na verdade, na minha família, aí parafraseando um pouco minha mãe, porque minha família ela se tornou espírita kardecista e minha mãe fala que deve ter vindo de outro lugar, porque minha família ninguém é artista, não tem nada artístico na minha família. E eu, desde pequeno, fui uma criança que tinha muito cedo despertado esse interesse, na verdade, inicialmente por canto, né? Então comecei a cantar em casa e já era uma criança afinada. E aí o canto foi me levando para alguns trabalhos desde pequeno. E quando eu estava na escola pública, ali perto dos 13, 14 anos, a escola que eu estudava, ela tinha um anfiteatro que estava desativado. E eu decidi, sozinho, falei com a diretora e falei, vou montar um espetáculo musical, vou dirigir e a gente vai arrecadar dinheiro para reativar o teatro. Né? Nunca tinha feito isso, menti, falei que sabia fazer. E fui, levantei a peça com 14 alunos, ensaiei. A gente, na época, conseguiu arrecadar dinheiro, inclusive, para fazer uma doação ao vivo no Teleton do SBT. Então, foi um projeto que hoje o anfiteatro da escola está ativo até hoje por conta disso. Né? E aí foi quando eu comecei a falar, bom, isso aponta uma carreira para mim interessante. E aí, com 15 anos, foi que eu decidi começar a me profissionalizar, fui estudar e aí entendi hoje algo que é muito importante, que eu acho que todo mundo que pensa, né, você que pensa em ser ator, ser atriz, eu alerto muito cedo, eu falo, talvez seja a profissão que a gente mais tenha que ler no mundo, porque a gente não para de estudar, é muito texto, mas eu tenho um prazer muito grande pela leitura, pela literatura, então isso me facilitou muito caminho, porque ator que não gosta de ler não tem jeito de aprender, né? Você precisa pegar esse gosto pela interpretação de texto, pelo estudo do texto e pelo estudo de si mesmo. Então, comecei a me especializar nessas ferramentas e entender que o ator não vai parar de estudar nunca, então eu estudo até hoje, e aí já são 22, vai fazer 23 anos de carreira. Espetacular, Rafa. É, realmente, né, atuação e leitura são a mesma coisa, né? Uhum. Realmente, né? Se você sempre está sendo alimentado, né, por novas informações, né, que acaba se traduzindo, assim, né, no corpo, no espírito, na interpretação, né? Eu acho que talvez a ferramenta mais importante é que a nossa sociedade tem mais tido déficit, é a interpretação de texto. A gente tem visto que as pessoas estão com preguiça de ler, e eu não culpo quando a gente aponta isso, acho que nunca a gente deve culpar o adolescente, a criança, porque a leitura não pode ser uma obrigação, ela tem que ser um incentivo desde pequeno, Realmente, é. né? Eu falo porque eu aprendi a gostar de ler por causa da minha mãe era uma leitura voraz, ela tinha muitos livros em casa, e ela nunca foi aquela mãe que podava, que falava assim, ah, não, esse livro não é para você. Ela sempre explicava o que era o livro, né? E eu tive um desenvolvimento de leitura muito cedo, eu comecei a ler e escrever antes dos 3 anos de idade, então eu fui uma criança que eu não gostava de livro com figura. Eu achava aquilo, todo livro que tinha desenho, eu tinha preguiça, porque eu falava, eles estão me forçando a imaginar o personagem do jeito Você que foi queria imaginar, desenhado. né? Eu quero criar. E aí eu comecei a ler muito pequeno livro sem imagem, sem desenhos, né? E então, quando chegou a fase da leitura na escola, eu já gostava de ler, foi muito mais fácil para mim. E eu digo dessa parte de interpretação porque no teatro, nas artes cênicas, a gente percebe quando um ator às vezes tem dificuldade de entender o sentido da frase, a motivação, o que o personagem está falando, ou quando o português muda por conta de época, por conta de profissão, né? E a gente aqui também trabalha, né, aqui mesmo na emissora, quando a gente faz o nosso jornalismo ou a nossa narração de casos, a importância de um português bem colocado, e eu falo, não é a necessidade do perfeccionismo, mas é você saber se comunicar conforme a linguagem. E hoje, com a internet, eu costumo brincar muito hoje com os meus alunos, eu dou aula para muita gente,
Eu falo, a gente é a geração que mais tem acesso à informação agora, né? A internet, você sem perceber, você passa o dia inteiro lendo, mas você não está prestando atenção no que você está lendo. Então, é a pessoa que vê uma divulgação de uma foto no Instagram com a legenda e faz as perguntas que estão na legenda. Né? Onde é, quanto é, quem vai, está tudo escrito lá porque as pessoas não leem, não interpretam ou tiram de contexto algo que foi escrito e cancelam alguém por causa disso. Então, eu falo que, para mim, a formação intelectual de qualidade, ela começa muito básica, ela começa com você lendo e explicando para uma criança ou adolescente o sentido de uma frase e as possibilidades de trabalho com ela. Realmente, né? A bênção da internet, né? É que é uma fonte infinita de conhecimento, mas é muita coisa ao mesmo tempo, né? O que Exato. você seleciona, o que você elabora, o que você elimina, né? Não, Essa é a grande questão, né? eu falei, inclusive, essa semana para os jovens, né? Porque eles não imaginam o mundo sem internet. Eu vim de uma geração que não tinha internet. E eu brinquei, eu falei, o nosso Google chamava biblioteca. A gente tinha que ir lá, pegar uma enciclopédia. Enciclopédia Britânica, você Exato, eu citei a Barça, que talvez A você que está Barça assistindo também. da época, meus alunos parecia que eu estava falando grego. Porque não sabem, até a menina falou assim, o que é uma enciclopédia? Né? Eu falei, é o Google escrito, você tem que procurar. Né? É o Google físico, né? Exato, era mais difícil, né? Então a internet ela tem realmente um peso e uma importância muito grande, porque eu falo, hoje em dia, se você está assistindo um programa e fala sobre um país que você não sabe onde é o que é, em 2 segundos você tem essa resposta. Né? Então o que caiu hoje não foi informação, foi o interesse. Porque a partir do momento que está tão fácil, você precisa estar interessado em procurar. Né? E desse mesmo jeito é quem quer trabalhar com jornalismo, quem quer trabalhar com artes cênicas, porque eu sou de uma época que você não tinha um YouTube para assistir uma peça de Nova York. Você não tinha um YouTube para ver uma peça antiga, como outro dia eu estava assistindo uma montagem da Marília Pêra, que já não está mais entre nós, mas que tem um registro. Né? Então, a ferramenta de informação ela é mais prática. É claro que a gente vive um tempo em que a gente tem que verificar a autenticidade daquela informação, a gente tem um trabalho investigativo individual que a gente tem que fazer, né? Mas o acesso à cultura, o acesso ao entretenimento, o acesso à informação, ela está mais fácil. Agora precisa que a gente também tenha o interesse de procurá-lo, porque eu acho um meio maravilhoso, desde que bem utilizado, claro. Realmente, né? Democratizou o conhecimento, foi uma grande beleza, né? Sim. E acho que quando a gente pensa em estudar, né, é um lugar também que democratizou não somente o acesso à informação, mas a formação daquela pessoa. Né? Antigamente a gente tinha uma concepção, por exemplo, que uma criança ou adolescente, para se formar como ator, para se formar como dramaturgo, tinha que ter uma certa verba para isso, porque os livros eram caros, porque não era todo mundo que tinha acesso. O curso, aquela faculdade, assim, esse era o único meio, né? Exato. Eu recentemente fiz um curso de especialização internacional em casa, pelo Zoom. Né, pela ferramenta de comunicação à distância. Então, tem muita coisa interessante. Isso é uma maravilha. E abre portas que a gente fala. Você pensar que na turma que eu estava fazendo, tinha um rapaz da Índia, tinha um rapaz que era de uma cidade do interior do Ceará. Então, olha como a informação democratiza, né? E aí todas essas pessoas em lugares tão distintos podem ter a mesma informação e se formar em cima daquilo. E conecta as pessoas, né? Sim. Por isso Você quebra barreiras, por isso que eu sou tão apaixonado por dramaturgia. Porque eu falo, para mim, o bom filme, a boa peça, elas comunicam com o mundo inteiro. Né? Você assiste um bom filme, seja ele produzido na Coreia, na Argentina ou aqui no Brasil, você vai entender porque o autor se preocupou em falar sobre a humanidade, sobre relações humanas. É realmente o espírito humano, né? Que vai além da cultura, além das fronteiras, né? E é quando chega na pessoa, não importa se é ficção científica, se é terror, né? Eu costumo sempre dar o exemplo que tem gente que tem aversão a produtos que são de universos que às vezes é um bloqueio psicológico da pessoa, um trauma, seja um terror, um suspense. A gente aqui trabalha com true crime, tem pessoas que são fascinadas e tem pessoas que não querem chegar perto, né? E eu costumo dizer que, para mim, qualquer produto desse, seja um documentário de true crime, seja um filme ficcional de terror, ele passa a ser excelente quando ele é humano acima de tudo. Né? Então você pega um Sexto Sentido, que é um filme que eu adoro, por exemplo, que não é um filme sobre terror. É um drama sobre um menino com um trauma sendo tratado por um psicólogo com outro trauma. É o subtexto da história. Exato. Né? E quando você pega essa estrutura humana, os fantasmas, os espíritos do filme, eles são segundo plano. Né? Eu brinco, sempre que me pergunto qual é o meu filme favorito, e a resposta honesta é O Exorcista, né? E as pessoas, como assim? Eu falo, eu assisto uma vez por ano.
né? E eu choro. Toda vez que eu assisto Exorcista, eu choro. E as pessoas acham que eu choro de medo, não, eu choro de emoção. Porque eu falo, o Exorcista é um filme sobre uma mãe que ama tanto a filha que ela é capaz de até de investir numa fé que ela não tem. Né? Ela é um personagem que se declara ateia, né? Ela não acredita na religião, em Deus, mas quando ela vê a filha num ponto de possessão que não parece ser esquizofrenia, ela é capaz de chamar um padre, uma pessoa que ela não tem a menor fé. Então é um voto de amor daquela mulher, e aí tem uma cena muito emblemática dos padres gritando com o demônio, né? E a mãe embaixo, sentada na escada, pacientemente esperando a filha ser salva. Então aquilo para mim é muito bonito. Né? E de novo... Não é sobre possessão, é sobre amor Exato. mesmo, né? É impactante a imagem. Toda vez que se fala nesse filme, a gente só pensa nos frames da menina, né, possuída. Mas não, o roteiro é um drama. E por isso que as duas atrizes foram indicadas ao Oscar, porque elas fizeram um drama. Né? A gente recentemente agora está com a Substância sendo indicada a tantos Sim, prêmios. fantástico. Que é um filme que, se você assiste pela imagem, é gore, é uma coisa assim, grotesca. Mas por que é tão interessante? Porque as atrizes fizeram a história como drama. É sobre obsessão estética. Exato. E aí, inteligentemente, pegaram uma atriz que passou por isso na vida, né? Então tem essa metalinguagem da gente estar olhando a Demi Moore, sabendo que ela está fazendo um personagem, e ela faz com muita competência, mas quem acompanhou a carreira da Demi Moore sabe o quanto ela foi refém dessa indústria. Sim. Né? Então, é bonito quando a gente humaniza. Não poderia ser um filme apenas de uma criatura sendo feita das costas da outra, mas não é isso. É muito É mais do que autêntico, isso. é intangível, é profundo. É Exato. ela mesma. E você não precisa ser intelectual, que eu detesto essa palavra. Porque eu falo que intelecto todos temos, né? Não existe intelectual, existe apenas pessoas que começam a prestar atenção no mundo ao seu redor. Então você não precisa ter um mundo de informações para perceber isso. Você assiste o filme e vê, tem algo diferente. É muito mais intuitivo, muito mais emocional do que racional, muitas vezes. Você né? percebe esse cuidado. Acho que em tudo. Uma peça, quando ela é feita só para rir, ela atinge um determinado público. Quando uma comédia faz você rir e refletir, ela vai atingir um público maior. Então, a gente no teatro chama isso de catarse, né, que vem do grego, lugar onde você se vê. Então, se você se enxerga ou você enxerga alguém naquele personagem, aquilo vira palatável, aquilo vira tátil, eu começo a acreditar, ganha vida. Se ganha vida, me importa. Né? A não ser que você seja um psicopata, que aí você não tem interesse com a vida de ninguém. Né? É assim, desde a tragédia grega, né? A questão Exato. da catarse, né? E como dramaturgo é uma coisa que eu trabalho muito, né? Eu tenho um gênero muito específico que eu trabalho, que eu invisto, que é a tragicomédia. Eu acho que o teatro contemporâneo ele precisa se comunicar com a sociedade de hoje, que é uma sociedade plural, que é uma sociedade acelerada. A gente às vezes tem que desacelerar essas pessoas, mas entender que o ritmo da vida hoje você precisa cativar a pessoa pela atenção. Né? Tanto no teatro, a gente percebe também no audiovisual. Eu brinco quando eu dou aula de cinema e TV e de roteiro, que a gente hoje tem um parasita na indústria chamado plot twist. Né? Eu sou de uma época que nem tinha esse termo, e é importante dizer, existe uma palavra em português chamada reviravolta, não sei porque a gente não usa. Né? Mas o tal do plot twist, que eu falo, a Netflix, por exemplo, é uma empresa que investe muito em plot twist. Você vai assistir um produto infantil, sei lá, Barney o dinossauro vai ter um plot twist em algum momento. E por quê? Porque as pessoas estão desatentas, as pessoas assistem televisão com o celular na mão. Né? Você assiste televisão aqui e quando algum barulho, alguma coisa chama atenção, você levanta o rosto para ver o que foi. Então, nesse lugar é onde mora o plot twist, onde mora o jump scare, né? Que é quando uma cena faz um barulho que te assusta. E já no teatro, que você não pode mexer no celular, o que prende a pessoa, que eu percebo cada vez mais prende a pessoa, é essa transição, essa nuance de emoções. Eu preciso fazer você rir, na próxima cena você ficar preocupado, na próxima cena você se emocionar, voltar a rir. Esse equilíbrio de gêneros. Por isso que eu, como dramaturgo, hoje eu não acredito mais no gênero. Para mim não tem comédia, não tem drama. São histórias, as histórias boas elas vão passear. Tudo faz parte da vida. Exato. Né? Fica muito ritualizado, muito codificado um gênero só. E pode ter uma temática, mas não vai ser a única coisa. É você assistir tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é um filme que muita gente, quando assiste a primeira vez, fala é muito maluco. E é maluco. Né? Mas tem camadas, é a história de uma mãe e de uma filha tentando se entender. Você vai para metaversões suas porque a sua versão não está funcionando. Em que universo a gente se entende? Então é quase filosófico e psicológico, a ponto de chegar uma cena com duas pedras que não falam, mas se entendem. Né? Então tem
toda uma metalinguagem que é isso, eu vou tentar você fazer entender meu ponto de vista de maneiras diferentes, né? E no teatro, em cima disso, é essa questão de buscar a emoção. As pessoas fogem de se emocionar. A gente tem vergonha, medo, né? Dependendo até da criação, um bloqueio. Você não quer ser emocional, a gente não quer expor nossas emoções. E aí na plateia você está seguro, você está no escuro, né? Então o teatro ele pode te fazer refletir e se emocionar, a coisa que às vezes na vida você fica trancando, né? Semana passada O teatro mesmo. é um lugar de alívio, né? Exato. Semana passada fizemos uma apresentação, a plateia saiu chorando, a peça era emocionante no final, e eu, como diretor e roteirista, eu levei bronca. As pessoas saíram assim, você me fez chorar. Como se fosse algo ruim. Eu falei, que bom que eu te fiz chorar. Né? Mas por quê? Porque a gente tem uma defesa. Né? Depois ela vai para casa e vai refletir, vai ver que foi bom para ela chorar. Eu falo, se você foi para casa pensando naquilo, aquilo foi bom. A pessoa entende mais sobre si mesma e ela tá mais equipada a enfrentar os problemas da vida mais pra frente, Exato. né? Eu falo, eu tenho medo do produto que você não lembra no dia seguinte. Se você assistiu uma coisa e você foi para casa, almoçou e já está pensando em ver outra coisa, tem alguma coisa de errado. Ele tem que ficar ecoando dentro de Sim. você. Né? Essas são as melhores obras de arte, que ficam com você pra sempre. Né? E nisso acho que os meus textos têm me trazido muitas alegrias porque eles têm ecoado. Né? Tenho feito coisas que a gente planejou para 2, 3 meses de temporada e eu tenho peças que já estão em cartaz 2, 3 anos, né? Com prêmios, com reconhecimento, que o prêmio é algo muito importante para a classe. Falo que o prêmio não requer qualidade, não significa qualidade, mas o prêmio significa que o mercado e o nosso meio, os nossos colegas estão olhando para a gente. Tem aquele reconhecimento externo. Exato, né? então isso é muito gratificante, porque como dramaturgo até hoje eu não tive nenhum produto que foi feito voltado para premiações ou voltado para lucros absurdos. Eu sempre fui convidado para escrever coisas mais intimistas, coisas mais colocadas no mercado em cima dessa questão de se der certo a gente continua, e tem dado. E isso para mim é muito bonito porque as pessoas acham que teatro é uma instituição que está falindo, as pessoas não vão mais, e não é verdade. Sempre se reinventa. Sempre, e pegar agora esse começo de ano, estou com 2 peças em cartaz, né, como diretor, e peças como dramaturgo. Todas elas, o Será, que é o musical do Renato Russo, que eu escrevi e dirigi, a gente estreou e já está com outra sessão esgotada. Então, a gente está vendo que o público está indo atrás, está esgotando muito rápido. Parabéns. Fiz a preparação de atores em direção de Radógica com a Fabiana Carla e a Tânia Bondesan, que estreou num teatro enorme e está cheio. Né? A biografia do Clodovil, Clô para Sempre, com o Eduardo Martini, que é meu parceiraço, inclusive ganhou o prêmio Bibi Ferreira com esse personagem. E a gente está há mais de um ano com esse texto e continua lotando. Estou dando os exemplos dos meus, mas todos os meus colegas, a gente está vendo assim, as pessoas querem ir ao teatro. E elas descobrem, inclusive, que é importante, se você não vai ao teatro com a história de que é caro, é bem mais barato que cinema, gente. Sim. É bem mais barato que cinema. E tem muita opção. São Paulo tem essa grande vantagem. Eu fico muito no eixo Rio-São Paulo. Né? E aqui a gente tem, por semana, pelo menos mais de 20 peças gratuitas. Né? As que não são gratuitas têm ingressos populares. Aí as pessoas falam, mas eu fui assistir um musical tal e era mais de R$100. Aí vamos entender. Musical é um produto mais caro, é um produto tanto mais caro para produzir, quanto mais caro para se investir, porque ele não é apenas artístico, ele é turístico. Né? Ele tem uma demanda maior, né? Exato, e você vai ver, é uma produção muito mais cara. Mas existem muitos espetáculos que não têm essa demanda de gasto e vai ter um ingresso muito mais tranquilo. E mesmo musical tem sessões populares, então é uma questão realmente do interesse. E comparando o teatro com o cinema, você pessoalmente, você acha que uma arte é mais eficaz que a outra para veicular uma mensagem? Olha, eu vou te dizer que assim, eu não vou dizer eficaz, mas eu acho que o cinema, ele nesse sentido, ele chega mais rápido, porque a nossa sociedade, ela hoje nasce na frente de uma tela. Né? Seja um tablet, seja televisão, a gente está mais acostumada com essa linguagem. Nisso, eu acho que o Brasil tem pelo menos a minha geração tem uma ferramenta que foi muito potente, que foram as telenovelas. Né? A gente nasceu no meio do melodrama. Então, nesse lugar, a função visual do cinema de conseguir contar uma história com o texto e com a imagem, ela é muito mais palatável porque você já está acostumado. O teatro é uma linguagem nova para muitas pessoas. Né? Como eu costumo dizer para os meus alunos, e a maioria dos meus alunos de teatro vai fazer teatro sem nunca ter assistido teatro,
O que eu nunca entendi, eu brinco com eles, falo, é como se você quisesse ser astronauta sem acreditar, achando que a Terra é plana. Né? Você, eu vou fazer teatro, mas não sei o que eu estou pisando. E aí a gente incentiva muito o consumo, porque você precisa entender a linguagem e perceber que é um universo diferente, porque o teatro não tem tantos subterfúgios visuais. Né? O grande mote do teatro é a palavra, é o texto. Você está no mesmo espaço, não vai cortar entre Exato. imagens, né? E aí eu brinco, eu falo, você assiste o filme da Marvel, Os Vingadores, tá? Não estou falando mal, apesar de eu detestar, mas está tudo certo. Mas o filme da Marvel tem cenas de 28 minutos sem uma fala. Que é apenas efeitos visuais. Sim. É gente voando, explodindo, bababá. E tudo bem, é cinema. Ele tem essa ferramenta. No teatro, se você fizer uma cena de 26 minutos sem ninguém falar, essa cena é do público indo embora. Porque não vai segurar, vai ter que alguma coisa acontecer. Né? Então, nesse sentido, a concentração cerebral do texto, da audição, de você estar focado no diálogo, é imprescindível. Então, eu acho o teatro muito eficaz para se comunicar na ideia do diálogo. Claro que visualmente a gente tem o corpo, a gente tem movimento, luz, mas o que conduz a atenção do público é a trama. Né? E no cinema você pode ser conduzido muitas vezes pelo gênero. Você vai assistir um filme de ação, às vezes a trama nem se conclui. Né? Eu dou até esse desafio para quem, quando eu dou aula de cinema, eu falo, por exemplo, do Velozes e Furiosos. Eu falo, você gosta do primeiro? Sempre então não fala, eu adoro. Eu falo, qual é a história? É um homem que está investigando roubo de caminhões. Eu falo, ótimo, como é que termina? Sempre tem um gancho pro próximo. Não termina, o primeiro não termina. O primeiro, literalmente, comercial, um olha gancho pro outro pro no carro próximo. e faz assim, vamos, e sai dirigindo. A gente, até Thelma e Louise terminou mais claro que isso. Né? Então, e tudo bem, o cinema não precisa necessariamente basear-se nessa narração, porque quem vai ver Velozes e Furiosos vai ver o personagem principal, o carro. Né? O ator está ali apenas para dirigi-lo, porque precisa. É o espetáculo visual. Né? Exato, então são linguagens bem diferentes. Mas como análise social, eu acho o teatro muito poderoso e a narrativa artística mais antiga do mundo é a que não morreu. Né? E por um bom motivo, porque a gente, enquanto sociedade, vai ter que constantemente parar e refletir para tentar melhorar. Eu falo, ator, não é que a gente sabe a resposta. A gente não está ali com o ego de falar nós somos melhores que vocês e vocês têm que agir assim. Não, a gente está ali para provocar, para falar para você, vamos pensar nisso aqui, vamos colocar essa família que o pai está sendo preconceituoso com o filho, mas também o filho não ouve o pai. A gente vai jogar a problemática para você, olhando no palco, refletir. Perspectiva, né? de vários personagens. Porque eu falo que é a lógica do problema do outro. Às vezes a gente está com um problema muito grande e não consegue resolver, e quando o outro de fora olha, resolve pra gente. Então, quando o problema está no palco, ele vira o problema do outro. E aí, se é a mesma história que a minha, eu talvez enxergue uma solução ali. Então, é onde mora a catarse, que para mim é fascinante. Eu fiz textos como o Lágrima para Alfredo, que foi uma comédia que foi muito premiada, e que basicamente são duas senhoras conversando numa sala de hospital. O Cá Entre Nós foi mais recentemente com a Suzy Rego, Eduardo Martini e a Cristiano Oliveira. Fez um grande sucesso e eram 3 amigos que não se falavam há anos, se encontram na morte da 4ª amiga. Eram 4, viraram 3. Então, a estrutura toda é colocar o ser humano num lugar que ele vai ter que sentar e conversar. Sempre foi a minha proposta. Né? Eu fiz A Vela também com o Erson Capri, direção de Elias Andreato, que também foi muito bem. O Leandro Luna atuou e produziu maravilhosamente. E na Vela também, é um pai e um filho. O pai expulsou o filho de casa por ser drag queen. Na época, na verdade, ele expulsou por ser gay. E o rapaz se torna drag queen como profissional. E eles retornam anos depois, sentam, acendem uma vela e eles vão ter o tempo da vela para se resolver. Então, a minha proposta cênica é sempre a do diálogo. Né, porque eu acho que é uma ferramenta tão poderosa que a gente foge. Né, a gente vê tantas... Aqui no canal, quantas vezes a gente não vê casos que a gente fala assim, meu Deus, as pessoas chegou a esse ponto porque a pessoa deixou aquilo virar um trauma, deixou aquilo virar um transtorno, porque não tinha diálogo, porque não tinha conversa. Não foi resolvido antes. Exato. E, Rafa, quais outras mensagens, né, você quer passar o seu teatro? Qual é a sua missão através do teatro? É essa mudança que eu quero causar no mundo, através das minhas peças, da minha obra? Olha, para mim, assim, especificamente o que mudou a minha vida particularmente foi entender o poder do humor. Né? Para mim, rir é de fato o melhor remédio, é terapêutico. A gente não precisa fugir, não precisa ser um mecanismo de defesa, mas eu tenho uma frase que eu falo que é o que vai estar na minha lápide, que é Deus tem humor.
Né? As pessoas têm o costume de, por que Deus deixou fazer isso? Por que Deus? Eu acredito em Deus, eu acho que Deus, na verdade, olha lá e fala, vai, trouxa, faz. Né? Vamos ver o que vai dar. Né? E por quê? Porque é a sabedoria de quem já viu de tudo e sabe que tem solução. Então, nesse lugar, eu falo, a gente tem que, às vezes, parar e rir do ridículo da vida. É a pessoa que fica brigada 20, 30 anos com alguém por conta de uma discussão no Natal. Você fala, gente, é muito tempo perdido, né? Sendo que você podia olhar para a cara do outro e cair na risada e falar, o que a gente estava fazendo? É claro que nem tudo precisa solucionar assim, né? Mas eu acho que essa ferramenta, a minha missão é fazer o mundo perceber que o dia de amanhã ele é positivo. Eu sou um eterno otimista, né? Eu sou a pessoa que no velório da minha avó, eu vou lembrar de uma coisa engraçada e vou rir. Porque eu não quero ficar chorando no velório, eu quero celebrar a vida. Né, gente? É claro que eu me permito chorar também. Mas eu sou fascinado para entender por que as pessoas choram tanto em velório. Né, eu falo, é a saudade. Ou não, saudade não, a pessoa morreu ontem. Né, você está enterrando ela hoje. Aí eu fico pensando na psicologia, porque para mim todo ator também tem que estudar psicologia, tem que estudar psicanálise, porque é muito importante a gente entender a psique. Né? E aí você começa, por que a gente chora tanto? É culpa? É o sentimento de, eu devia ter aproveitado mais aquela pessoa, então eu tô chorando por ela. É uma mistura de várias coisas, né? E eu acho isso fascinante, volto a dizer, não tô aqui para falar o que é certo, o que é errado, né? Mas talvez se a gente começar a saborear o diálogo da vida, o humor da vida, a gente vai começar a tirar o peso dessas coisas e entender que é parte do processo. Né? A gente vai parar de se perguntar por que, meu Deus, e vai entender que, ok, meu Deus, vamos lá, vamos viver. Então, para mim, o teatro, o meu texto, a minha arte, eu busco ter essa função que é da gente perceber que a nossa função nesse mundo é se amar, se aceitar e dar risada. Né? E aí, por isso, eu trabalho tanto questões como a sexualidade. Não entra na minha cabeça uma sociedade que decide o que o outro vai ser para ele, ou que vai julgar. Mas é porque o meu Deus não. Se o seu Deus não mandou você bater em ninguém, o seu Deus não mandou você brigar com ninguém, é você. Né? E aí, volto essa reflexão, você vai ver que é uma criação, você vai ver que são maus enraizados que a gente transformou em costumes e justificativas. Aí vira o porquê sim. O ódio, a intolerância, né? Exato. E a gente, poxa, mesmo aqui no canal, quantas coisas a gente não cobre, frutos dessa intolerância burra, frutos dessa de você ter a raiva do outro, ter a audácia de ser às vezes o que você não tem coragem, né? Quando a gente pensa na homofobia, na transfobia, por que a vida do outro te incomoda tanto assim? Né? Mas é porque não está correto dentro dos meus princípios. Então não leva para tua casa. Cada um pro seu caminho. Né? Eu vi uma frase maravilhosa ontem de uma mulher falando sobre essa questão, que ela falou, sexualidade para mim é igual giló. Tem umas que eu não gosto, como eu não gosto de giló, mas é só não comer. Né? Então, porque eu vou querer expurgar o giló do mundo, derrubar toda a plantação de giló do mundo? Não, deixa o giló ser o giló, vamos fazer o quê? Né? Tem esse que quer plantar maçã, esse que quer plantar laranja, esse que quer plantar giló. Exato. Então, nos meus textos, eu sempre coloco uma questão que eu acho muito interessante, que é trazida da psicologia inglesa, que é o in their shoes, que é você se colocar no sapato do outro. Né? E quando fala se colocar no sapato, é ver isso, aperta, por que o outro age daquele jeito, né? É você ter essa empatia. Né? As pessoas são diferentes, isso é ótimo. Exato. Né? Cada um é cada um. E aí, todos os meus personagens que são de ataque, que ficam questionando o outro, em algum momento eu exponho um defeito deles para a plateia. Porque é isso, é fácil falar do outro, mas você também não tem questões, né? A gente não devia estar cuidando do nosso gramado em vez de cuidar do vizinho. E aí é nisso que eu acho que a arte é tão potencial e tão atemporal. Você vê, eu acabei de fazer com os meus alunos um texto, Despertar da Primavera, que foi escrito no final do século XIX. Tem mais de 100 anos. E fala sobre pais que não dialogam com os filhos. Uma menina engravida sem saber que engravidou, porque a mãe não explicou o que era engravidar. Né? E aí você fala, meu Deus, 1800 e pouco. Mas hoje, em 2025, nós temos pais que ainda não têm um diálogo sobre sexualidade de uma maneira responsável com os filhos. Eu não vou falar sobre o assunto porque eu não quero despertar isso nele. E aí a peça fala sobre isso, mas o interesse, a curiosidade vai ser despertada, vai despertar queira de alguma você forma. ou não. Né? E eu fico curioso com isso, porque assim, parece que as pessoas esqueceram delas. Como era você com 13 anos de idade? Você não tinha dúvida com 12, 13 anos de idade? Não teve interesse? Tive, mas meus pais falaram que estava errado. Funcionou?
Né? Então, é nesse lugar que eu acho que a arte é importante, para fazer a gente repensar, falar, talvez isso que a gente tem feito há mais de 100 anos não está funcionando, vamos achar outro jeito. E Rafa, você, né, com todas as suas peças, com todo o seu trabalho fantástico, qual método de atuação você segue? Qual é o método mais eficaz, na sua opinião? Você entrou num lugar perigoso, porque É que não o método, né? Tem vários métodos. não, Quando a perigoso gente fala o método, a gente pensa eu Strasberg, né? falo, quando eu vou dar É. aula, a gente tem metodologias que a gente tem que seguir, né? Então, eu dou muita aula com a metodologia do Stanislavski, já estudei muito a metodologia do teatro épico brechtiana, né? Aí eu estudei Meyerhold, gosto muito da Stella Adler, que ela moderniza o Stanislavski. Bem imaginativo, né? Mas acabei indo para um caminho que eu brinco que eu falo a metodologia Rafael Gama. Né? E por quê? Não é que eu acho mais certo que esses incríveis profissionais. Mas eu acho que todo autor tem que fazer isso. Não, Estudar ótimo, de novo tudo, método, né? estuda de tudo e faz uma salada do que funciona para você. Né? Cada caso é cada caso, né? É Exato. verdade. Eu, como ator, eu sempre sofri muito com o épico, porque eu tinha uma dificuldade em entender. Quando eu entendi o épico, e aí para não ficar sendo muito técnico aqui, gente, eu costumo dizer que a interpretação ela pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? Você pode construir a embalagem, o corpo, a voz, a forma, e depois entender o raciocínio, ou o contrário, começar pelo raciocínio e depois desenvolver forma. E eu falo para o meu aluno, você vai ter que descobrir o que funciona para você. Eu descobri que eu sou uma pessoa que se eu tentar ficar construindo as emoções, a peça acaba, não dá tempo. Né? Eu descobri como é que eu provoco essas emoções, só que como é que eu provoco em mim. Por isso que eu falo que é o método Rafael Gama. Porque eu não uso imagem ativa de ficar lembrando de notícias tristes. Para mim, se eu pensar numa notícia triste hoje, eu choro agora. Se eu usar ela amanhã, já não choro mais. Né? Então, o que funciona para mim, na verdade, é a concentração energética. Mais presente no momento do que uma Exato, memória, né? eu preciso naquele momento estar atento ao que está acontecendo. Se eu estiver atento, eu tenho sensibilidade para isso. E quando a sensibilidade não vem, aí eu vou para técnicas. Né? Mas técnicas que eu desenvolvi para provocar em mim. E eu acho que o caminho para um bom profissional hoje é esse, ele partir do princípio do só sei que nada sei, nunca fiz isso, estou aprendendo, né? E experimentando. Método socrático mesmo. Né? Exato, e experimentando, entender que eu falo muito para os nossos alunos, eu dou muita aula de teatro profissionalizante, né? Tanto aqui em São Paulo, dou aula no Wolf Maia, dou aula na Escola de Artes de Jundiaí, que é a escola que eu mais trabalho, tenho um grande orgulho dessa escola, porque a gente forma uma galera muito interessante, interessada, e eu falo isso para os nossos alunos lá. Tenha paciência. Todo estudioso tem que ter paciência. Você precisa experimentar as linguagens para depois definir. Eu falo, é como um culinarista. Você vai testando receita até definir, vou fazer mais doce, minha especialidade vai ser salgado. Né? Mas primeiro eu tenho que tentar aprender. Testando os gostos, né? Exato, eu preciso sair do beabá ali, do princípio, até porque muitas dessas linguagens teatrais você só aprende fazendo e só descobre fazendo. Né? Eu achava que eu não sabia fazer teatro do absurdo a vida inteira, porque eu lendo, como dramaturgo, não sei escrever. Mas eu lendo teatro do absurdo, eu ficava assim, gente, tem pé nem cabeça, o que está acontecendo? E fui contratado para fazer, e foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu fui entender que não era absurdo. Absurdo é um pano de fundo para debates humanos. Né? Então, é isso. O fazer é a ferramenta mais importante, acredito que para tudo. Mesmo no jornalismo, toda ferramenta que envolve comunicação, a gente só desenvolve fazendo, não tem jeito. E você quer explicar pra gente, né, brevemente, a diferença do método Stanislavski, Strasberg, os métodos mais populares que muitos atores, né, querem Então, seguir? para quem tem interesse nesses estudos, a gente costuma dizer que parte de Stanislavski que ele é o pai. Eu falo, é a primeira pessoa que parou e falou, bom, o que é isso aqui que a gente está fazendo e como é que eu faço um livro que explique? Né? Então ele pegou um grupo de atores, sentou e começou a analisar, a estudar e testar exercícios. E aí ele cria esses livros, que é a criação do papel, a preparação do ator e a construção de um personagem. Ele tem outros livros, mas esses 3 são a tríade principal, que é basicamente um relato desses exercícios. Então, Stanislavski, ele vai colocar o ator nesse lugar mais introspectivo, que é de dentro para fora. Ele vai trabalhar esse método da análise ativa, que é você se colocar na situação. Ele brinca com uma frase que é o e se? E se fosse eu naquela situação? Então, é preciso exercícios que vão provocar o seu raciocínio emocional,
o seu lugar de se colocar naquela situação e testar é de dentro para fora, né? O Strasberg, por exemplo, ele vai para o caminho do ator de método. Que foi aluno dele, né? O Exato, Strasberg, né? e é isso, tudo parte dele. Brecht estudou Stanislavski, Strasberg, a Stella Adler, que eu citei, uma grande entendedora de Stanislavski, eles partem desse princípio de você se colocar no lugar do outro e eles vão criando paralelos. Então, Strasberg ele vem com o famoso termo ator de método, né? Que é basicamente você se aprofundar nesse estudo de se colocar no lugar. Então, não, você não vai fingir, você vai ser aquilo o máximo que você puder, sem, claro, infligir nenhuma lei, né? Que eu vou interpretar um assassino e vou matar alguém. Não. Mas dentro do ator de método, se eu vou interpretar um assassino, eu vou tentar me comunicar com pessoas ou com que já viveram situações, né, desde de pessoas que perderam alguém nas mãos de um assassino, ou conversar com um assassino numa prisão, ou com terapeutas que investigam isso. E aí, se aquela pessoa que eu vou interpretar morava numa casa precária, eu vou ficar numa casa precária para entender a sensação daquilo. Então, é provocar as suas emoções através da vivência, né? Acho muito importante falar, é um método muito peculiar, porque você precisa estar psicologicamente muito bem para você poder mergulhar psicologicamente em outra pessoa, e o desgarrar, o soltar o personagem é mais trabalhoso, né? Tem relatos de atores que não voltaram, que ficaram meio bagunçados da cabeça. Nossa. E por causa disso, porque pegar um exemplo de um grande ator que é muito bom nisso, que é o Dustin Hoffman. Ah, sim. O Dustin Hoffman foi interpretar um garoto de programa, ele ficou morando na rua. Como personagem ficou, ele morou na rua. O Midnight Cowboy, né? Então, para algumas pessoas, esse tipo de experiência, você não consegue voltar para tua casa e achar aquilo normal. E ele mesmo fala, quando ele voltou para o apartamento dele, muito bem equipado em Nova York, ele se sentiu um hipócrita. Porque como é que eu durmo numa cama tão confortável e deixo uma pessoa dormir no papelão? Né? Então, começa a mexer com você internamente, a ponto, talvez, às vezes, de te desestabilizar. E aí, por isso que é tão importante para o ator a terapia, é tão importante para a gente conseguir esse acompanhamento e essa análise. Eu não trabalho tanto, particularmente, como ator de método, eu trabalho mais com essas técnicas mais atuais, como o Meyerhold, que é a provocação pela energia, pela ação, né? E para mim essa questão muito da análise de observação. Mais do que eu viver, eu gosto muito do método do laboratório, que é o assistir. Eu vou observar, eu vou investigar essas coisas, né, e provocá-las através de exercícios. Mas existem vários outros métodos. O Brecht, que é o distanciamento, que é o ator se lembrar todo mundo o tempo inteiro, eu sou um ator, você sabe que eu sou um ator, isso aqui é uma grande farsa, que tem um propósito de crítica, né? E é isso, assim, só para a gente fechar esse assunto, quem pensa em ser ator e atriz é entender isso, que não é só o que eu costumo brincar do falar, meu filho é extrovertido, vou pôr ele no teatro. Não, seu filho não é ator, seu filho é só maluquinho. Né? Minha criança é tímida, vou pôr no teatro. Você vai desenvolver a timidez. Isso não significa que ela vai virar um ator ou uma atriz. Todos podemos ser. Mas ser ator e atriz é um processo de estudo muito intenso. Né? Porque você vai estar falando sobre a vida humana e você vai estar interpretando pessoas que não são você. Então, estudar o comportamento humano é primordial. Eu falo, para mim, o maior laboratório do ator é sentar no trem do metrô e ficar olhando as pessoas. Atores são psicólogos também, né? Exato, a gente tem que ver como é que as pessoas se comportam, como sentam, como falam. Por que dentro do metrô você tem uma pessoa introspectiva com fone de ouvido, outra falando alto pra caramba, né? Uma pessoa às vezes está com cara de brava, né? Então, por quê? E aí você estuda musculatura. O ator tem que parar na frente do espelho e entender o que teu rosto faz. Né? Por que tem gente que tem o que o americano chama de resting bitch face, que é a pessoa que parada parece que tá brava, né? Então, eu preciso estudar o meu rosto, o meu comportamento, a minha voz. Trabalho com preparação vocal há muito tempo com atores, porque eu falo, as pessoas cada vez mais têm falado mais baixo, menos articulado, porque a gente fica muito calado o tempo inteiro, a gente fica aqui o tempo inteiro e vai falar em público tem dificuldade, né? Então, tudo isso tem que se juntar e você precisa entender que sim, meu corpo é uma ferramenta, minha voz é uma ferramenta e meu cérebro é uma ferramenta que eu vou precisar acessar o tempo inteiro. E é uma ferramenta muito poderosa. Eu tenho alunos de 60 anos de idade, de 70 anos de idade, que vão fazer teatro nessa idade. E eles chegam falando, mas é pra mim, eu não tô velho. Eu falo, gente, a gente conta a história da humanidade.
Existem pessoas de 70, 80 anos na humanidade? Existem, então a gente precisa de você, tá tudo certo. Nunca é tarde demais. Nunca. E é um exercício cerebral. É muito raro você ver um ator e uma atriz que na velhice, por exemplo, começa a esquecer de coisas, porque o cérebro dele está em exercício o tempo inteiro. Então é fascinante ver o quanto esse abdominal do cérebro, né, a longo prazo resulta em você. A gente vê Fernanda Montenegro, Natália Timber, Sim. Lima Duarte chegando aos 100 anos com uma prosódia, uma eloquência, Completamente uma lúcidos, conversa maravilhosa. brilhantes. E por que são diferenciados? Não, porque o cérebro está em abdominal desde os 18, né? Não parou. Já tem aquele costume, já tem aquela prática. Né? Então, para mim é fascinante isso. E Rafa, né, além da arte visual, né, explorando um pouco a arte auditiva, né, você também tem muita experiência na radionovela, né? Você quer falar sobre isso? Foi uma ideia, como tantos surtos pandêmicos que nós tivemos. Na pandemia, antes da pandemia, minha fonte de renda única era o teatro. Né? E falo isso com muito orgulho, porque a gente sabe que tem muita gente que acha que ninguém vive de teatro no Brasil, ou se vive tem que ser global. Né? Eu tenho muitos amigos globais e trabalho com eles, são maravilhosos e realmente é uma ferramenta muito poderosa. Mas sim, você pode ter uma carreira no teatro bem sustentada sem precisar ser famoso. Né? Eu falei a diferença entre famoso e reconhecido. Eu sou reconhecido na área, eu não sou famoso. Mas quando o teatro trancou, como todos nós, a gente não tinha um plano B, ninguém tinha. Né? Então, eu quis me colocar em exercício, tanto na dramaturgia quanto na questão de direção de atores. E como todos os meus amigos estavam trancados também, falei, gente, qual é a única coisa que a gente consegue fazer, cada um da sua casa? E aí eu tive essa loucura mesmo, eu comprei microfones e mandei para eles, para quem não tinha como gravar, e comecei a fazer audionovelas, né? E foi aí, de novo, o ator que vai estudar. Não sabia fazer, não sabia editar nada. Fiquei um mês fazendo curso online para entender como é que edita, como é que põe trilha sonora. E eu fiz tudo. Eu fiz roteiro, direção de ator, edição. Espetacular. Fiz tudo e publiquei o primeiro episódio em março de 2020, bem no começo da pandemia mesmo. Uma audionovela de suspense chamada Sangue Meu. E depois eu fiz uma outra chamada Enlace e fiz uma de curtas chamada Parece Mentira. Fiz 3 em um ano, mais ou menos. A gente fez pensando assim, a gente vai mandar para os amigos, vai ter 200 plays, 300 plays. A gente chegou a 250 mil plays. Nossa. A gente tinha pessoas em mais de 70 países ouvindo. Isso é maravilhoso, porque aí, de novo, olha o poder da internet, das redes, quando bem utilizadas, né? E pessoas que mandavam mensagens. Eu tive uma mensagem que me comoveu muito, de uma moça em Pernambuco, que ela colocava a audionovela para o asilo na pandemia. Os velhinhos que as famílias não podiam visitar. Então eles estavam sem ter o que fazer. Né? E aí ela colocava a audionovela e virou um evento de uma vez por semana vamos sentar e ouvir e aquilo fazer eles querer continuar para a semana que vem. Uma fonte de entretenimento. Né? E aí a gente vê o poder da arte nesse sentido. Né? Que é uma frase até que eu coloquei no texto do Será, que eu faço com o Beto Marden, do Legião Urbana, que é as pessoas que às vezes falam gastar dinheiro com arte, dinheiro com teatro, são um absurdo. Viva um mês sem arte. Né? Impossível. Tenta ficar um mês sem filme, música, literatura. Não existe vida. E você enlouquece, porque você não tem... O seu cérebro precisa parar um pouquinho de se concentrar em você e olhar para o outro. Você precisa, senão você enlouquece. Realmente. Né? É a pessoa que Ela é útil, né? Se for analisar friamente. Você põe música para extravasar e você põe música para relaxar. Você assiste... tanto que eu falo, não existe filme ruim. Existem filmes mal executados, mas todo gênero é bom. Você precisa, às vezes, de uma comédia romântica boba para você acreditar no amor. Você precisa, às vezes, de um desenho da Pixar, que eu brinco muito. Gente, eu adoro o desenho da Pixar, mas eu falo, se a gente parar para pensar, você está se emocionando com o gráfico do Windows. Né? Não, é tudo falso, mas o que é real? As emoções, as relações. Então você se comove com um robozinho chamado Wall-E que não abre a boca. Mas você se comove com a solidão dele. O começo do Procurando Nemo, meu Deus, ou um rio de lágrimas. Ou do Up, que eu falo que é o filme Up, que mais destrói Deus. o ser humano na Deus. vida. Né? Porque o que é genial para mim no Up é que ele faz você, em 10 minutos ou menos, ficar extremamente comovido com aquele velho que é um saco.
Aquele homem é ranzinza, A mas gente entende por quê, né? você humaniza, de novo, volta a humanizar. Ele tá sem a esposa, a gente entende Né? por quê. Ele é rabugento porque a vida foi muito difícil para ele. Né? A vida tirou os amores da vida dele. A gente fica rabugento com ele e a gente cria compaixão com ele Né? quando aparece o menino. E ao mesmo tempo um menino extremamente gracioso que não tem amor em casa. Né? Então é onde a gente... complementam. E aí vem a tal da catarse. Podia ser só um velho rabugento e uma criança implicante. Mas não, eles colocam um porquê. Né? É esse o poder da dramaturgia para mim. É muito fácil jogar o personagem. É o que o cinema tem tentado fazer com vilões. Né? Alguns, para mim, acertam, outros não, mas quando você faz um filme sobre o Coringa, sobre a Malévola, sobre a Cruella, você está tentando falar para a sociedade que, olha, esse personagem pode ser mais profundo. Né? Eu brinco, hoje em dia não existem mocinhos e vilões na dramaturgia. Se você quer escrever, você não pode pensar em mocinhos e vilões. Ninguém acorda com a sobrancelha arqueada falando, vou destruir a vida de Giovanna. Tem que entender a perspectiva da pessoa. Eu tenho que ter um porquê. Né? Antigamente na novela era assim, a outra empurrava da escada porque sim. Né? Não, mas se eu empurrar aquela alguém máscara da escada, fixa, não, mas vai além disso, vai além disso. E mesmo o mocinho, ninguém é bom o tempo inteiro. Né? Eu falo, não, o que existe na sociedade que é importante é caráter. O seu caráter ele vai desviar, ele vai ser reto. Você às vezes é o vilão da história de alguém naquela situação. Né? Uma frase que eu coloquei numa peça minha que fala: se você tem um emprego hoje, alguém perdeu. Né? Então a vida é esse equilíbrio. Às vezes o seu sucesso é a derrota de alguém, mas não é culpa sua. Né? E às vezes você provocou também. A gente não é perfeito, o ser humano é falho. É perfeito. Né? Então essas falhas para mim são muito interessantes. E aí quando o cinema começa a fazer isso, tem gente que fala assim, mas aí todo vilão vai ficar bonzinho. Não é que o vilão ficou bonzinho, é que você entendeu a motivação dele. Então tá falando mais de você do que do vilão. Porque se você começou a entender, quer dizer que você também tem revoltas, você também tem arestas a serem, né, corrigidas ali. Eu acho fascinante. Como eu falei, nem todos eles acertam e às vezes até despropositam um personagem. Mas quando você pega um Coringa, o primeiro, o Coringa 2, você não precisa assistir se você não assistiu, mas o Coringa 1, você entende que você está falando desse lugar de uma pessoa que já tinha um psicológico abalado e a sociedade foi lá e ficou cutucando essa ferida até explodir. Né? Justifica? Não, explica. Eu falo que são duas palavras diferentes. Você entende a causa do problema. Justificar é dizer que está certo. Explicar quer dizer, olha, foi por causa disso. Sim, exatamente. Né? A gente passa muito isso aqui no canal. Quando a gente vai estudar o passado de um serial killer, é muito comum que eles tenham situações muito parecidas. E eu sou fascinado e entrei nesse mundo do true crime porque, como roteirista, eu precisei estudar o comportamento que humano. Motiva esse extremo, né? Exato. Ninguém pode sair matando pessoas porque sim. Né? E aí você vai ver a coincidência de ter uma família desestruturada, de ter violência em casa desde pequeno, e aquela criança vai apresentando traços de passar a raiva dela para um pequeno animal, né? E apanhava de uma maneira cria aquele ciclo insana. vicioso, né? E aí volto a dizer, isso tudo justifica as ações? Não, mas explica muita coisa. Né? Você foi criado num ambiente que não te faz entender o que é o amor, o que é a empatia. Uma criança não vai aprender isso sozinha. Né? Não vai desenvolver o que eu falo, a frase que eu detesto, meu filho é um anjinho. Não, anjos não estão vivos. Seu filho é um anjinho, ele já morreu. Ele é um ser humano, eu preciso entender isso. Ele é um ser humano que precisa de educação, treinamento, atenção. Mas Deus está acompanhando, mas é sua função, não fuja da tua função. Né? E nesse mesmo lugar é o que eu falo da minha responsabilidade como dramaturgo. Eu não posso contar histórias inverossímeis. Eu não posso contar histórias que a solução é linda, mas não é tátil. Porque eu vou criar uma falsa sensação também no mundo de que a gente... isso se resolve sozinho. Não. E a minha função nisso? A minha parte nesse latifúndio? Né? Quando eu comecei a fazer as minhas comédias com o Eduardo Martini, que é um grande parceiro meu, um profissional de um talento absurdo, o Eduardo há anos vinha fazendo comédias poderosíssimas, mas ele sentia falta dessa humanidade. Sabe, de um momento da peça em que a gente humaniza. Ele já tinha feito, obviamente, com outros autores maravilhosos, mas quando a gente foi fazer a Lágrima para Alfredo, ele deixou muito claro desde o começo que esse era o diferencial que ele estava sentindo falta. Lágrima para Alfredo é uma comédia que eu fiz inspirado na minha avó e que as pessoas morrem de rir. Chega na última cena, a plateia está toda chorando. E por quê? Porque a gente faz isso, a gente fala, vamos agora entender de onde vem essa raiva dessas velhas ranzinzas, de onde está vindo essa questão toda. E a gente fala sobre abandono do idoso,
A gente fala sobre essa questão da mulher se torna uma megera porque a sociedade só foi pondo a culpa nela, né? E aí a gente começa a humanizar. E as pessoas perguntam, mas por que 2 homens fazendo mulheres? Exatamente para a gente lembrar que o homem precisa se pôr no lugar daquela pessoa. Né? É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente discute o gay, a pessoa trans, o negro, a gente às vezes não entende. Né? É mimimi. Eu falo que mimimi é apenas um problema que você ainda não viveu. Né? Porque quando eu me ponho no lugar daquela pessoa, quando eu vivo uma intolerância, eu vejo quanto isso machuca. Né? Então a discussão, por exemplo, de banheiros para pessoas trans. Imagina você indo num shopping e não te deixarem fazer xixi. Ou te forçarem a se expor num lugar do sexo oposto. Né? Então, se a gente se põe nesse lugar tão simples, e volto a dizer, minha função como dramaturgo não é te falar, olha, a solução é essa. Mas é fazer a gente, vamos pensar numa causar solução. Reflexão. Né? Porque só dizer não aceito não está resolvendo, essas pessoas estão sofrendo. Né? E aí a gente, quando começa a pensar nisso, eu gosto muito de uma frase do Nietzsche, que ele fala, a arte pode destruir a política. Porque se a gente realmente começa a refletir muito, a gente não vai aceitar pouca coisa. A gente não vai falar, é assim mesmo. A gente vai começar a votar com um pouco mais de crítica, e em quem a gente votar vai ter coisas que essa pessoa vai fazer que a gente vai falar, não, isso não é aceitável. A gente vai sair desse lugar de submissão, que às vezes o mundo tem, de se colocar como súdito, e o político que eu votei como rei. Não, ele não é rei, ele é um funcionário que eu coloquei. E que eu preciso sim cobrar. Né? Então, por que o teatro é tão político nesse sentido? E aí falam, o teatro é de esquerda, o teatro não é de esquerda, o teatro não é de direita. O teatro é provocativo, ele vai fazer a gente pensar. Você vai para o caminho que você quiser. Vai além do espectro político, né? Exato, você tem que entender no reflexo que isso tem na sociedade. A sociedade é todo mundo, é a direita, a esquerda, é o que não quer ser nada, é o que é tudo. Isso unifica as pessoas, né? Tem toda essa divisão, direita, esquerda, mas o teatro, quando você pega questões espirituais, psicológicas, vão além da cultura, além da política, isso unifica todos. Né? Porque vai te afetar. O que acontece no mundo vai te afetar. Eu falo, quando a chuva vem, a enchente vem, ela não vai chover só na casa da direita, ela não vai chover só na casa da esquerda. Todo mundo está correndo o mesmo risco. Né? E aí o teatro ele vem com essa função, que eu acho linda, e é o que eu tento fazer como dramaturgo, que é fazer a gente falar assim, não, isso é um problema, temos problemas e precisamos resolver. E não precisa ser de uma maneira acusatória, não precisa ser de uma maneira violenta, muito pelo contrário. Por isso que eu falo do poder do humor. A gente precisa olhar para aquilo e falar, poxa, pode ser mais simples. Né? A gente pode sentar, conversar e resolver. E até, né, se alguém discorda, né, uma crítica construtiva seria legal, né? Um ponto interessante, mas discordo disso, assim, do que aquele hate, né, que tem muito. Eu tenho muito medo, Lucas, como o mundo se tornou um grande Palmeiras e Corinthians. Exatamente. Sabe? Tem muito ódio, assim. Não, você discorda, ok, vamos discutir. E analisando no lugar do futebol, porque eu sou de uma geração dos anos 90 e 2000 que o futebol tinha aquelas brigas horrorosas. Eu lembro. Né? E isso me assustava muito. Eu falo que eu não gosto de futebol, não é pela arte do esporte, que o esporte é algo maravilhoso. A minha versão do futebol veio em assistir violência na televisão, que todo Palmeiras e Corinthians no dia seguinte... Que não é o futebol de verdade, né? O a futebol gente tinha reportagem de gente sangrando na rua. Né? Sim, a torcida organizada. Né? E quando eu falo nesse sentido, por que a gente tem que entender que a política ela é muito mais delicada do que isso? Não é mocinha, não é torcida. Eu não posso torcer por um candidato. Eu preciso, na verdade, estar o tempo inteiro investigando ele. Eu preciso estar cobrando. Não é torcendo. Exato. Né? Isso que é democracia, né? Você vota, ok, e cobra. Né? Eu falo, por isso que eu falei do contratar. Porque imagina que você tem uma empresa, você contrata um gerente e vai embora. Não, eu confio nele, eu torcia por ele. Né? Não, ele é teu funcionário, você precisa estar de olho. Né? Então, me produz medo, porque eu falo que todo totalitarismo, todo absoluto é burro. Né? Então, a esquerda não está toda certa, a direita não está toda certa. Eu preciso ter um senso crítico de olhar e falar assim, a gente está errando nisso aqui. Isso aqui a gente está tá absurdo. É nesse lugar que eu falo que é o reflexo e o diálogo. Porque se a gente não faz isso, vira teimosia. E a teimosia, ela não funciona. E cria intolerância, né? Aí a gente volta no porquê. Porque sim, porque eu quero. O eu contra ele, aí cria o ódio e a intolerância. Ou, de novo, aquele discurso, mas sempre foi assim. Isso não significa que está dando certo. Né? Se a gente for pensar, a escravidão existiu por 400 anos. Se a gente fosse nessa lógica do sempre foi assim, teria até hoje. Né? Eu preciso, às vezes, parar e falar, não, isto aqui a gente precisa resolver. Olha aí o aquecimento global.
Né? Quantas pessoas ficam, imagina, imagina. Aí a gente vê o que aconteceu esse ano com as queimadas nos Estados Unidos, dando exemplo atual. Né? As chuvas que nós estamos tendo. Mas sempre teve. Mas vamos refletir, sempre teve nesse grau? Não está Vamos causar aumentando? reflexão através da arte, né? É uma solução. E será que não tem como não sempre ter? Será que não dá para a gente fazer alguma coisa para ter menos? Né? Então, é parar de querer estar de um lado do time e entender que o time é um só, é o mundo. A gente precisa cuidar do mundo. Estamos e não... todos no mesmo planeta, como a gente acha a solução juntos, né? Exato, porque o egoísmo não cabe numa sociedade que se cuida. Sim. No egoísmo, cada um morre sozinho, né? E morre rápido. Então, refletir nesse lugar, por isso que eu acho o teatro tão maravilhoso, porque não existe teatro sozinho. Mesmo o monólogo, você precisa de muita gente. E o monólogo nunca é sozinho, é você com a plateia. Né? Então não existe. Sozinho, você não faz. A única coisa que você faz sozinho, às vezes, é ensaiar. Mas abrir uma cortina tem pelo menos 2 pessoas, eu e você que está assistindo. Então, nesse lugar da troca, é que a gente começa a refletir, é que a gente vê o poder, a beleza. Eu fui assistir ano passado uma montagem de A Peste, do Camus, que, para quem viveu a pandemia, A Peste ficou uma peça tão forte para falar de uma coisa, um contágio que se espalha, que as pessoas perdem um pouco a eloquência e começa a tomar decisões absurdas. Só a gente acabou de viver isso. Exatamente. O Camus falou disso 100 anos atrás. O absurdismo, né? E a gente vivendo essa loucura. Né? Então, para mim, é essa beleza. E o cinema tem esse poder que eu acho maravilhoso, porque ele está lá. O teatro, infelizmente, a peça passa e às vezes você precisa esperar que anos depois alguém monte de novo. Né? O cinema não, ele tá lá. Você consegue assistir um filme de Hitchcock, de Kubrick, do Capra. Eu tenho paixão por William Wilde, por exemplo, que é um cinema lindo e delicado e que ele conseguia passear muito bem pelos gêneros também. Assim, comédia, né? Suspense. O Billy Wilder era impressionante. Qualquer gênero que ele pegava, ele fazia perfeito. É um caso raro de uma pessoa que sabia contar qualquer tipo de história. De Crepúsculo dos Deuses até O Pecado Mora ao Lado. Exato. Brilhante. E você vai vendo como ele trabalha a comédia com Se Meu Apartamento Falasse, ele vai trabalhar o quanto mais quente, melhor. E ele vai para suspense. Eu acho isso fascinante. Porque eu falo que é raro. Todo dramaturgo quer saber falar sobre tudo. A gente não sabe. Eu mesmo, não me mande escrever um roteiro de ação. Eu não sei a lógica de um carro, eu não sei a lógica de uma explosão. Agora, eu tenho o que eu me especializei, né? Eu tenho aquilo que também me fascina. E aí, para mim, um bom roteirista, ele vai se aplicar a contar histórias que cabem na boca dele, no caso, nos dedos, né? E como ator e atriz também. Porque nada mais bonito do que você ver uma pessoa com propriedade fazendo o que ela quer fazer. Né? Então, quando você vê um ator que você fala, nossa, ele sabe fazer isso muito bem. Né? A gente está tendo agora esse exemplo da Fernanda Torres. Né? Quem assistiu o filme é admirável. Espetacular. Como ela faz aquilo bem. E uma pessoa que ficou muito famosa por fazer o oposto, que é comédia de situação. Né, que é o ator que tem que fazer o ridículo, às vezes o over. E ela tem uma versatilidade fantástica. E ela vai para um filme que ela é introspectiva, que a emoção está guardada. Para quem não assistiu, entenda que o filme não é nada hollywoodiano nesse sentido, porque não é a mulher que está morrendo de chorar porque perdeu o marido. Não, é o contrário. Né? E aí por isso que as pessoas têm falado, eu vejo minha mãe. Ela tem que manter a compostura para os filhos, né? E olha a catarse, você conseguir enxergar a tua mãe numa situação como uma ditadura militar que levou o marido, não, nossas mães não passaram por isso. Mas é o excelente trabalho da atriz de humanizar, de fazer você vai enxergar a tua mãe, porque toda mãe já engoliu sapo. Toda mãe já fingiu para os filhos que estava tudo bem. Né? E a dificuldade disso. Ela faz isso de maneira brilhante. Então, é isso. Quando você vê um ator na sua excelência, fazendo aquilo que ele faz tão bem, e não só ela, o Walter, os roteiristas todos, né? Não tem como não funcionar. Né? E aí é a beleza do bom produto, que você pode pegar a pessoa mais teimosa, eu não quero ver esse filme porque eu não gosto de filmes da ditadura, porque é comunista, tá, senta e assiste. Não tem como você não se emocionar porque a história é bem contada. Como não tem como você não ver uma lista de Schindler e não se emocionar. Acaba sendo mais psicológico do que político, né, se for analisar. Né? Exato, eu falo até hoje, quando começa qualquer discussão sobre nazismo, falo, gente, senta todo mundo e assiste a lista de Schindler. Se no final desse filme você continuar com o discurso nazista, aí o problema está em você. Pelo amor de Deus. Porque o Spielberg faz um trabalho singular naquilo. Né? Não tem como eu não me comover. Não tem como eu não achar aquilo um absurdo. Né? E o cinema foi muito poderoso nisso. O nazismo se tornou uma palavra quase como Voldemort, né? A gente pode falar. Por quê? Porque o cinema conseguiu provar para o mundo através
de bons filmes, que Desde o aquilo Frank foi um Capra, horror. né? Sim. Né, que aquilo foi um absurdo. E aí você vê até hoje o cinema precisa falar disso. Né? A gente está com um filme indicado ao Oscar, o Brutalista, que vai falar de novo sobre esse resquício de pessoas vítimas da guerra. Você chegou a ver? Maravilhoso. Eu tô louco pra ver. Maravilhoso. Tá no cinema já? Tá em festivais. Né? Eu vi num festival. Eu tô louco pra ver. Nossa, tá na minha lista. É maravilhoso. Eu até brinquei, eu falei, o Adrian Brody, ele sempre tem que voltar quando algum filme de guerra vai falar de um judeu sofrendo, coitado. Sim. Porque ele volta a fazer. Nossa, o trabalho dele no pianista foi maravilhoso. Ele tem uma sensibilidade singular, assim. Mas é um filme incrível. É um dos poucos do Oscar que eu ainda preciso ver. Tô louco pra ver. E, de novo, é o cinema fazendo a gente entender, refletir, né, para que a história não se repita. E se for se repetir alguma coisa que não seja do mesmo jeito, porque a gente, pelo menos, teve a chance de estudar. Né? Eu falo, o primeiro erro a gente pode culpar a nossa ignorância. O segundo é a nossa arrogância, porque eu já sabia, então não é mais ignorante. O ignorante não sabe, o arrogante sabe, mas acha que está certo. Acho que está acima de tudo. Né? Então a gente não pode deixar a arrogância vencer a ignorância. A partir do momento que eu passei da ignorância, eu preciso refletir. E nesse mesmo lugar que a gente entra com todos esses discursos de homofobia, racismo, enfim. Por que a arte tem que... O pessoal fala, mas tem que ficar falando nesses assuntos? Quando a gente resolver esse problema, a gente para de falar. Né? Quando deixar de ser uma mazela, quando deixar de pessoas sofrerem por conta disso. E por que a gente tem que falar? Porque a pessoa está sofrendo algo que é inerente a ela. Né? Uma pessoa não vai deixar de ser negra, uma pessoa não vai deixar de ser gay. E aí a gente vai ter que debater isso. Né? E aí nesse lugar, o tal do lugar de fala, eu falo, por exemplo, eu não escrevo quase nada sobre racismo, e quando eu coloquei esses assuntos, eu fui consultar colegas meus, que são pessoas pretas, mas que também conhecem o roteiro, para que tenha essa colaboração, porque eu também não posso ter esse absolutismo de falar, eu escrevo, eu manjo de tudo. Não manjo. É onde mora a pesquisa. Eu posso escrever sobre desde que eu tenha feito a minha boa pesquisa e consultado essas pessoas. Né? Acho que isso vale para tudo. E se você não tem como fazer a pesquisa, se você não conhece ninguém, fale sobre outra coisa. Né? Eu posso falar sobre o que é ser uma pessoa gorda na sociedade, eu posso falar sobre sexualidade, eu posso falar sobre a arte no Brasil e como é viver de arte no Brasil, são assuntos que eu domino. Né? Quando eu vou falar de mulher, eu vou atrás das mulheres, porque eu fui criado numa casa de mulheres, mas eu vou conversar com as minhas amigas mulheres. Então, se você pensa em ser roteirista, e eu tenho essa grande alegria porque eu descobri a dramaturgia, hoje é a minha maior fonte de renda no teatro, eu estou há quase 1 ano e meio fora do palco como ator, mas estou em 5 palcos ao mesmo tempo. Né? E eu adoro contar histórias e a dramaturgia para mim é muito potente nesse lugar. Desde que eu lembre que eu estou contando histórias de pessoas, mesmo que eu as inventei, elas se tornam seres humanos se elas estão bem embasadas. Baseado na sua experiência, vivência com pessoas. Sim, né? E nisso essa ferramenta de investigação, por isso que eu sou fascinado também em jornalismo, true crime, porque eu brinco muito, eu falo assim, você como roteirista, você não precisa imaginar nada. O ser humano já foi absurdo o suficiente. Né? Então, parece mentira que é o podcast que eu fiz. A brincadeira com o podcast é que todo episódio eu conto 2 histórias. Uma é verdade, uma é mentira. Você tem que descobrir qual é. E são histórias que eu ia atrás de jornais. Eu pegava, por exemplo, um jornal da Tailândia, um jornal da Papua Nova Guiné. Online, no Google. E aí via notícias, sei lá, uma socialite de tal país que com 25 anos de carreira como filantropa, a gente descobria que ela tinha matado um marido em outro estado. Né? Então, uma história absurda, real, aconteceu. Os filhos descobriram que a mãe era uma assassina e ela era uma Narcisa Tamborindega, assim, uma socialite conhecidíssima. Né? Então, isso é fascinante. Você fala assim, nossa, isso o ser humano já fez de um tudo. Né? A gente vê pelos casos que a gente conta aqui. Essa semana mesmo eu estava vendo a Carla falar do homem que foi mumificado vivo. Né? Então, histórias loucas. O ser humano ele é capaz de muita coisa. A gente tem que prestar atenção. Né? Eu contei da Elise Matsunaga para um amigo americano. Ele ficou chocado. Como assim? Cortou em pedaço, colocou em mala? Falei, pois é, aconteceu. Mas aí a gente vai ver os casos do serial killer americano também. Meu filho, olha o que aconteceu Dahmer, aqui. John Wayne Gacy. Né? Então, dando exemplo dos crimes, mas não somente nisso, para a gente falar assim, a sociedade é maluca. Tem gente, é o caminhoneiro que tem uma família no Nordeste, uma família no Sul, e uma nunca vai saber da outra, né? Então, e aí, como dramaturgo, minha função é ficar pensando em como contar a história de maneira que seja fascinante, que não seja apenas jornalística, né?
E além disso, o que mais te incentivou a perseguir o true crime, né? A seguir o true crime? Eu tenho uma fascinação muito grande em entender os extremos da humanidade, como é que o ser humano chega naquilo. E aí, quando eu comecei a estudar para escrever, né, fazer roteiros, etc., eu acho muito fácil você explicar um comportamento usual. Né? Por que uma pessoa se apaixona, por que uma pessoa foge de casa, são comportamentos que a gente fala, ok, eu entendo. Agora, se eu não tenho a sensação, se eu não tenho, nunca tive a violência em mim, eu não sou uma pessoa nada violenta, eu nunca arranjei uma briga na minha vida. Então, o meu fascínio foi realmente da observação, de eu não sei bater em alguém. E aí eu vejo uma briga no bar, eu falo, gente, o que despertou essa pessoa a ter a coragem de levantar e desferir um soco em alguém? Então, eu partir desse princípio, aí a gente vai, como é que esfaqueia, como é que atira, né? Como é que dorme no dia seguinte? Então, esse estudo da psique humana me fez começar a ser fascinado para entender que existem sinais, né? Não que a gente vai conseguir descobrir, não é Minority Report, que a gente vai prever crimes do que estão acontecendo. Mas é impressionante como a trajetória dessas pessoas, sejam serial killers ou pessoas que cometem crimes passionais, como o roteiro é definido na vida. Nada surge como um pop-up. Né? A gente teve o caso, por exemplo, da Netflix fazendo Dahmer como narrativa, né? E aí você vê, numa série como essa, que os roteiristas tiveram que fazer esse estudo, de perceber assim, é um efeito dominó, uma coisa derrubou a outra, que derrubou a outra, que derrubou a outra. A gente falou tanto dos irmãos Menendez aqui também, né? Não foram dois meninos riquinhos que porque o pai falou não uma vez na vida, entrou e saiu atirando. Essa era a primeira explicação. Foi o ódio que foi culminando. Essa é a explicação do jornal da época. Você fala, não pode ser. Vamos atrás. Né? Vamos descobrir. E aí foi nesse lugar de pesquisar o comportamento humano para escrever que eu me apaixonei pelo true crime, nesse lugar também de... Eu acho que a grande função do true crime, para mim, o que eu sempre falo, o fã de true crime, ele não é sanguinolento, ele não está aqui para ficar se chafurdando na desgraça alheia. É o nosso lugar de... Eu quero entender a sociedade, né, para me preparar para o que pode Entender acontecer. o comportamento humano. E aí eu vejo muitas pessoas... Por que tantas mulheres acompanham o True Crime? Eu vi um estudo maravilhoso que eu nunca tinha parado para pensar. A mulher ela tem muito medo de com que ela vai se relacionar. Né? Então, estudar o comportamento de um sociopata, um psicopata, um serial killer, pode fazer ela perceber sinais nos primeiros encontros. Para não se tornar a próxima vítima. Né? Então, é um instinto de defesa a gente estudar essas coisas também. Né? E quando eu fui escrever O Sangue Meu, que é a minha audionovela, eu falo sobre um assassino dos anos 90 que volta a cometer crimes em 2020, né? Na época do podcast. E aí eu vou falar sobre essa questão da esquizofrenia, eu vou falar sobre essa questão das cargas de violência na vida, uma pessoa que sofreu algumas coisas na vida e que isso foi ensinando ela a se defender de uma maneira muito violenta, né? E aí, uma coisa que eu faço que as pessoas gostam muito no Sangue Meu, por exemplo, todo episódio, durante o episódio, quando aparece, seja uma curiosidade cultural, uma curiosidade psicológica, eu explico para as pessoas, eu leio a minha pesquisa. Porque é isso, você vai se divertir, mas você vai sair um pouco mais informado daquilo. Você já sabe o que está sendo retratado, né? Exato. Aí as pessoas vão descobrir, por exemplo, eu vou desde um conto húngaro de uma moça, que é como se fosse um conto de Natal de uma pessoa, para trazer a cultura daquele país para a gente, a falar sobre uma expressão alemã que significa quando duas pessoas morrem ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Enfim, eu vou trazendo várias coisinhas para não ficar apenas no entretenimento. Para que você fale, olha, eu não sabia disso e aprendi essa informação. Né? Eu falo uma vez, um episódio chamado Serendipidade. Tem gente que não sabe o que é serendipidade, né? que é essa feliz ocasião, né? Os felizes acidentes da vida. E aí você explica e a pessoa fala, nossa, agora eu já vivi isso, já sei o que é. Então, nesse lugar eu acho muito rico. Né? Como no teatro a gente tem isso também, né? De pessoas saírem e falar de uma maneira que você vê que ela está transformada, que ela fala, entendi. Né? No caso da Vela, por exemplo, que é um pai homofóbico e um filho, e o teatro, ele é sustentado, o teatro brasileiro é sustentado pelos idosos. Muito obrigado, idosos. Eles vão mesmo, eles são o nosso público mais fervoroso. Eu acho isso lindo, você pegar o momento de repouso da sua vida e falar, eu vou me mimar, eu vou me dar aquilo que eu gosto.
né? E eu via várias senhoras e senhores que saíam da peça engolindo seco, mas comovidos de falar, tá na hora de eu deixar de ser assim. Né? E aí o que eu falo, que não é mocinhos e bandidos, não são vilões. Muito pelo contrário, são pessoas incríveis, mas que têm esse lugar que precisa ser resolvido. Eu brinco, eu falo, o seu tio em casa que é racista é o que tem as melhores piadas às vezes. Né? Ele é divertido, mas ele tem esse lugar dele que ele precisa corrigir, que ele precisa prestar atenção. Então, não é que a pessoa que comete um deslize, um erro, ou mesmo tem um desvio de caráter nesse assunto, ela vai ser uma vilã. Não, às vezes é uma pessoa maravilhosa, mas que nesse assunto ela tá pecando, ela tá errando. Ninguém é perfeito, tudo isso. Né? E aí o teatro faz a pessoa olhar para si e sentir o sentimento mais triste e poderoso que existe, que é vergonha. Isso é espetacular, né? Você não tá apontando o dedo na cara, você tá errado. Não, você tá falando, não, você é uma pessoa maravilhosa, mas que tal se você pensar assim? Assim, isso é muito bom. Se coloca nesse lugar se você quiser. Tem gente que não consegue se enxergar. Mas isso é muito eficiente você comunicar dessa maneira, né? Porque vai desse lugar que eu falo, que é a vergonha. Se eu olho aquilo e falo, meu Deus, que vergonha. Se você sente vergonha, a vergonha é um sentimento que ela não passa. Vergonha só passa quando você resolve. Então, se você sente vergonha de você, enquanto não resolver aquilo, aquilo te consome, né? Porque é um sentimento de derrota. Eu falhei, né? Então, e falo por mim mesmo. Eu gosto de refletir sobre mim. Eu acho importantíssimo. Eu falo, não sou o dono da razão. Acho horrível partir desse princípio. Volto a dizer, a arrogância para mim é o mal da sociedade. Eu tô mais certo, todo mundo não, eu posso estar errado. E quando alguém assiste alguma coisa minha e fala, eu não gostei de tal coisa, eu sou todo ouvidos. Tá? Ela pode também ter um ponto de vista de já aconteceu, da pessoa falar assim, eu não gostei dessa peça porque não precisava falar desse assunto. Aí eu percebo que o problema não é comigo, é com terapia. A pessoa precisa resolver isso fora, né? Mas já aconteceu das pessoas falarem, eu acho que tal personagem você podia ter aprofundado mais, ou tal assunto eu achei que foi muito raso. E eu levo isso muito em consideração. Porque a gente está fazendo... A arte é feita para o público. Se eu não vou ouvir o público, eu vou ouvir quem? E assim que você melhora, né? Críticas construtivas, né? Aqui tá legal, aqui precisa melhorar. Faz parte do processo. A gente está passando por isso agora, né? A gente está com um filme que, não vou citar o nome, mentira, eu vou, Emília Pérez, que é um filme que eu assisti já. Eu não cheguei a ver ainda. Eu sinto uma arrogância, sabe? Você tinha um projeto, você levantou, você gravou. Eu entendo o apego ao projeto. Todo artista é apegado ao seu projeto. Mas a partir do momento que o projeto foi para o mundo e um número considerável de pessoas falou, olha, vocês erraram aqui. Isso aqui não tá legal. Por que não ouvir? Por que não virar e falar, não, vocês têm razão, a gente talvez tenha pecado nisso aqui, peço desculpas, do que ficar teimando e falando, não, é o meu ponto de vista. Né? Desde o Não Tem Mexicanos num filme que fala sobre o México, desde você utilizar atrizes norte-americanas forçando um sotaque latino, um musical, aí vem a parte, eu sou muito apaixonado e estudo teatro musical a vida inteira, um musical que é péssimo como música, o uso da comunidade trans de uma maneira que é transfóbica a apontar que você tem que fazer a cirurgia para se tornar mulher, né? Então, tem várias coisas no filme e tem coisas interessantes no filme. Não é que o filme é uma bomba. Tem coisas muito interessantes. Mas, no contexto geral, tem mais negativos do que positivos. Então, por que não parar e vamos falar sobre isso? Né? E se a sociedade está falando eu não gostei, por quê? Vamos prestar atenção. Né? Eu acho fascinante como tem filmes que fazem sucesso num determinado momento e anos depois a gente vai assistir e fala assim, opa, envelheceu igual leite. Né? Porque a gente não percebeu que o assunto, às vezes, não estava sendo abordado de uma maneira responsável ou mesmo construtiva. Né? Um exemplo que eu cito muito nas minhas aulas de roteiro, que é um filme que eu gosto, mas que eu entendo a problemática dele, é Histórias Cruzadas, que são das babás norte-americanas negras. Um filme que tem um elenco estelar, um elenco assim, eu não tenho que falar do elenco daquele filme. Atrizes competentíssimas, um roteiro baseado no livro, que como roteiro adaptado é muito eficaz. Com a Viola Davis, né? É assim. Mas eu entendo hoje, eu falo, realmente, quem está contando, quem está narrando a história dessas negras é a personagem da Emma Stone, que é uma menina branca privilegiada. Né? Eu entendo esse lado de, poxa, podia estar sendo contada a história do ponto de vista direto delas. E não uma menina que senta com as babás, me conta suas mazelas, eu publico um livro e eu fico rica. Né? Então, eu entendo essa problemática. Ao mesmo tempo, eu acho que tem várias coisas no filme que são ótimas.
Né? E as atrizes fazem aquilo brilhantemente. Então, de novo, é o Palmeiras e Corinthians. Eu não preciso odiar, eu não preciso amar. Eu posso olhar para aquilo criticamente e falar: tem isso aqui que não é legal, tem isso aqui que é maravilhoso. No caso de Emília Pérez, para mim o grande problema é que é um filme pretensioso. É um filme que conseguiu se vender de uma maneira que parece que ele quer te convencer que ele é bom pelas indicações, pelos prêmios. E foram 3 indicações ao Oscar, né? E aí você vê eu brinco até hoje com os meus alunos de cinema. Eu falo, quando você vê um trailer ou um cartaz de filme que está coberto de frases de crítica e indicado a prêmio, fulano disse que é não sei o quê, é ruim. Porque o filme bom não precisa disso. O filme bom não precisa se panfletar. Já se mostra por si. Né? Quem panfleta o filme bom é o público. É igual teatro. Né? Eu falei, peças que eu faço que eram para ficar 2 meses estão há 2 anos. Não é porque a gente está pagando comercial na televisão. Muito pelo contrário. Quem panfleta a peça é meu público. É ele que vira e fala, você tem que assistir tal coisa. É o que a gente faz na vida. Você assiste um filme bom, a primeira coisa que você vai virar para seus amigos e falar, você assistiu? Tem que assistir. Né? Eu brinco, nesse lugar eu falo da potência dos streamings. Né? Um Bebê Rena. Eu não vi nenhum comercial de Bebê Rena. Ninguém viu. Bebê Rena fez sucesso porque um foi falando pro outro. Tem que ver, tem que ver, tem que ver, tem que ver. Round Six, mesma coisa. Né? Ou um dos melhores filmes para mim dos últimos anos foi Parasita. Ninguém foi assistir Parasita no cinema porque a propaganda mandou, porque a gente viu divulgação. Não, a gente foi assistir Parasita porque as pessoas começaram, tem que ver, você tem que ver. Quando chegou no Oscar, já estava bombado. Já todo mundo tinha visto. Né? Então isso é realmente um case de sucesso de um produto que se fortaleceu pela qualidade e não pela divulgação ou pelo vamos premiá-lo para as pessoas se interessarem. Né? Ele foi premiado porque foi interessante, foi bem diferente. Realmente, né? Além do marketing, né? É a qualidade em si, né? Realmente. Como ele vai comunicar com o ser humano, né? E Parasita tem tantas questões profundas, né? Sobre a natureza humana, é espetacular. Né? E quando é bom, perdura. Assim, realmente. Né? Você assistir o Alto da Compadecida hoje e rir do mesmo jeito. A gente falou do Lista de Schindler, eu falo, o Spielberg, quando ele faz filme bom, ele faz filme bom. Né? A gente não esquece dos filmes deles, desde os anos 70. Então tem um poder ali. E aí usando coisas mais atuais, né? Quando eu fui assistir o Wicked, por exemplo, eu gosto muito de musical, mas eu entendo quem não gosta. Agora, o Wicked é um filme que se você não gosta de musical, no final você vai falar, pô, gostei. Porque é bem feito e conta a história muito bem. O John Chu faz Gravity, um trabalho... Pelo amor de Deus. Eu me sinto voando quando ouço aquela música. E a música faz sentido naquele universo. Né? Quando faz sentido, você embarca. As pessoas não gostam de musical quando a pessoa canta do nada. Agora, naquele universo, elas cantarem, a estética do filme está tudo te conduzindo a esse mundo lúdico. O número musical precisa levar a história pra frente, o enredo pra frente. Esses são os melhores musicais. Né? E o personagem cabe nesse lugar. Né? A personagem da Ariana Grande, ela tá o tempo inteiro sendo tão superficial. Quando ela canta uma música sobre ser superficial, faz sentido. Você fala, ela me conduziu a esse lugar. Ela cantarola o tempo inteiro. Né? A personagem da Cynthia Erivo é introspectiva, então faz sentido ela cantar sozinha. Então tudo faz sentido ali. E visualmente ele usa muito bem o artifício do cinema. Ele é um espetáculo para os olhos. É maravilhoso, né? Meu Deus. Então é eficaz. Quando é eficaz, aí não tem discussão. E aí a gente tem que sair do gosto, não gosto. Tem que falar, não, esse filme é bom no que ele se propõe. É o que eu falei do Sexto Sentido, que para mim é um filme que funciona para qualquer pessoa, porque é bom independente. Pode funcionar para qualquer gênero, né? Eu tenho uma luta, o cinema tem que voltar a fazer mais drama. Eu vim de uma geração que ia no cinema para ver drama. Eu lembro de assistir As Horas no cinema, eu lembro de assistir A Corrente do Bem, eu ia no cinema ver drama. Hoje tem pouquíssimos dramas no cinema por causa do danado do plot twist. Né? Que o filme tem que ter reviravolta, tem que ter suspense. Eu acho lindo. Eu lembro quando eu assisti Dois Papas, quando foi indicado ao Oscar. Maravilhoso. Né, que era direto na Netflix. Aquele filme filosófico daqueles 2 homens debatendo, 2 homens que têm a mesma fé e são completamente opostos. E no mesmo ano saiu aquela história de um casamento que é um casal em processo de divórcio o filme inteiro. Filmes que, eu falo, poderiam ser peças. O Oscar 2020 foi uma beleza, meu Deus. E filmes que poderiam ser peças. Porque a força deles está no diálogo. Né? Então, para mim, que não estava podendo ir ao teatro na época, foi uma delícia porque foi como ter um teatro em casa. Eu falo, olha, eu tô vendo o teatro filmado. Né? Um dos meus filmes favoritos chama Dúvida, que é com a Meryl Streep e o Philip Seymour Hoffman, que é baseado numa peça de teatro, e eu prego a palavra de dúvida. Todos os alunos meus eu falo, vocês têm que assistir.
Porque é um filme de drama com suspense, que você termina, não vou dar spoiler da obra, mas é um filme que você fica o tempo inteiro assim, quem tá certo? Quem tá certo? Ele não te dá a Vou ver resposta hoje. de mão beijada, sabe? A Viola Davis tem uma cena de 7 minutos. E ela foi indicada ao Oscar e ganhou 4 prêmios. Porque são atores que sabem contar história, sabe? A mesma coisa foi a Judi Dench no Shakespeare Apaixonado, né? Ela apareceu em 2 cenas e depois ela ganhou o Oscar. E graças a Deus ela apareceu, né? Senão não tinha nada de bom nesse filme, mas tudo bem. É outro filme que eu falo. Se não tivesse a arrogância de ganhar todos aqueles prêmios, é um filme eficaz, é uma comédia romântica muito bem feita, requintada, né? Mas foi um filme na época feito com essa gana, vamos ganhar prêmios com isso. Não foi, sim, teve toda a né? campanha. Se tivesse sido pela história, talvez teria chegado longe, porque as pessoas falam, é um filme legal, bacana, né? Mas não parecendo que é... E veio logo depois de Titanic, que foi um filme tão megalomaníaco, né? Que parecia que tudo tinha que ser muito importante. E aí você pega naquele mesmo ano, tem um filme chamado O Segredo de Vera Drake, que é brilhante, que é a história real de uma mulher que cometia abortos na Inglaterra escondida para ajudar as mulheres que eram engravidadas através de violência. É um filme incrível, simples. Aí você assiste e fala, não, ele é mais eficaz do que Shakespeare Apaixonado, porque não tem a pretensão. Né? Shakespeare Apaixonado eu acho, como ferramenta multilinguagem, maravilhoso. Você aprende sobre Shakespeare, você aprende sobre teatro, mas é um filme que não precisava chegar onde chegou pela arrogância. Né? Focando também, né? Voltando agora para a questão do True Crime, qual foi o caso mais marcante que você acha que você narrou no IC Séries? Olha, com o IC Séries foi como eu comecei aqui. Para mim, um caso muito emblemático foi o The Staircase, do homem que a gente até hoje não tem a resposta do que ele fez, porque 2 mulheres na vida dele morreram em escadas. Eu acho isso tão estranho e, ao mesmo tempo, emblemático. Né? O The Jinx, que eu acho fora... Aquilo é como Do fala, Robert Durst, né? como fala em inglês, once in a lifetime. Acho que a gente nunca mais vai ter uma oportunidade de pegar uma pessoa no pulo daquele jeito. Aquele momento. Aquilo pra mim é... Ele ter esse safado. Esse é o plot twist que eu quero ver, porque é um plot twist que nem eles imaginaram que ele ia ter. Você estava falando da arrogância, né? É. A hubris levou ele para aquele lugar. E aquilo é brilhante. É o Ícaro que voou muito perto do sol. Né? Agora, trazendo pro pessoal, nada me impacta mais do que o John Wayne Gacy. Ah, sim, isso é. Pela quantidade de meninos que ele fez o que ele fez. De crueldade. Pela maneira como ele estocou aqueles corpos. Aquilo, para mim... E aquelas imagens da casa dele com a polícia tirando os corpos no inverno e a casa cedendo no alicerce. É brutal. Porque a casa estava apoiada em corpos humanos. Aquilo, para mim... E aí é onde eu falo... a gente aqui no Brasil, a gente tem uma grande... diferença que a gente é muito fomentado em crimes passionais. Se a gente acompanha o noticiário brasileiro, é muito raro uma pessoa cometer um crime na frieza. As pessoas cometem crimes por vingança, por revolta, por briga, por injustiças que elas sentem, ou mesmo pessoas estão alteradas por alguma coisa. Esse requinte de crueldade do John Wayne Gacy, as poucas vezes que nós tivemos no Brasil, impactou. Né? Como o Maníaco do Parque da Vida, por exemplo. Né? E o volume de pessoas e aí aquela coisa, né? Uma pessoa que na sociedade se mostrava de um jeito extremamente comunitário. Ele participava da política da cidade, né? Ele participava das festas e fazia reformas nas casas dos outros. Ele era o psicopata manipulador mesmo. Exato, ele se vendia como essa pessoa querida, era um palhaço de festa infantil, poxa vida. Né? Então, para mim, isso foi muito impactante nos séries. E quando a gente começou a fazer o internacional, um caso que me chamou muita atenção, eu gosto de destacar sempre, é o Paso Dyatlov, que não é um crime, é um grande mistério, que foram aquelas pessoas que foram escalar, fazer aquela expedição, né? E ninguém sabe Nunca mais ninguém o que aconteceu, né? aqui. Aquilo para mim é tão enigmático que eu falo... qualquer pessoa cética quanto à paranormalidade, nesse caso, fica assim... Foi na Sibéria, né? Foi e a gente fica... É um caso arquivo X. Sabe? Você olha e fala, talvez tenha poderes que a gente não sabe explicar. Isso que inspira a gente a escrever ficção, né? Você lembra do caso das máscaras de ferro, por exemplo? Sim. Meu Deus, como que aquilo aconteceu? Isso é fascinante. E a gente não... Eu não cobri aqui no canal, na verdade, não foi uma coisa que eu cobri, mas eu sei que o canal já falou sobre, eu acho
bizarra essa história do Césio, por exemplo, aqui no Brasil, daquela família que pegou aquela coisa brilhante, vamos levar para casa, de repente todo mundo contaminado com um pequeno Chernobyl dentro de casa. Então tem coisas que eu acho impressionantes assim. E uma coisa muito interessante no nosso país é muito grande, né? Tem casos que a gente aqui em São Paulo não fica sabendo que aconteceram em Roraima. A gente é um continente, se for analisar. Eu tenho uma menina que eu tenho um carinho muito grande, Bruna Abreu, ela tem um perfil chamado Bruna Feia, e ela mora numa aldeia no Pará, né? E tem casos do Pará, por exemplo, e ela é muito apaixonada por true crime também, que às vezes ela relata, eu falo, gente, eu não tinha ideia, sabe, de crimes em comunidades ribeirinhas que a gente não sabe. O caso de Altamira, lembra? Exato. E o Altamira é uma coisa que o Ivan Muzanzuki fez uma pesquisa incrível em cima daquilo. Sim, ele veio aqui. E a gente começa a falar, nossa, imagino tanto de histórias, porque, né, quando você pega, especialmente em cidades pequenas, tem histórias que viram quase lendas urbanas, às vezes, que a gente vai saber de um cara que matou a família, não sei o quê. Então, é realmente muito impressionante como a sociedade ela chega em extremos e parece que é algo inerente, muitas vezes, à formação ou à evolução. Parece que o ser humano, às vezes, ele tem um instinto primitivo assustador. Né? Aquele instinto de sobrevivência, né, que a gente desenvolveu desde o Paleolítico, né, por milhares e milhares de anos. E vai vir, às vezes, essa pessoa realmente que vai se usar de força física ou de manipulação psicológica. Né? Eu falo que o sangue, a morte, ele impacta, né? Mas eu tenho muito medo dos crimes psicológicos, como o caso da Gypsy e da mãe dela com síndrome de Munchausen por procuração. Né? Então, eu vou fazer você acreditar que você é doente e você não é. Aí você tem casos de gaslighting, de pessoas que falam assim, isso para mim é tão assustador porque você está usando uma ferramenta de violência não violenta, porque é uma violência que eu não consigo enxergar. Né? E é muito perigoso, pessoas ficam sequestradas. Eu lembro de um caso que a gente também já falou aqui no canal, do homem que manteve a família em cativeiro a vida inteira, fazendo eles acreditarem que o mundo lá fora tinha acabado. É quase um Kimi Schmidt da Netflix, aquela comédia, e que uma filha consegue escapar, ele trancava em jaulas os filhos, e a filha com 17 anos, se eu não me engano, ela consegue escapar e ela descobre o que é asfalto, ela descobre o que é luz. Ela ficou 17 anos presa. Nunca pisou no mundo. Meu Deus. Né? Uma história real. Né? Esse homem mantinha 8 filhos em cativeiro. Né? Então, é absurdo, é bizarro. E a gente volta naquele assunto. O ser humano faz coisas inimagináveis e que a gente vai atrás para descobrir. Um dos últimos casos que eu fiz aqui, que foi o caso da Garota da Foto, que é um documentário da Netflix, que é um caso cheio de plot twists, porque a menina morre num acidente de caminhão. Aí você vai descobrir que talvez ela não foi morta pelo caminhão, foi uma morte proposital. O filho dela desaparece, aí a gente vai descobrir que o marido dela pode ter sido assassino. Depois você vai descobrir que o marido dela é o pai dela, que o filho dela é filho dela com o pai. E depois você vai descobrir que o pai não é pai, porque ele sequestrou ela quando ela tinha 5 anos de idade. Então, é um tanto de absurdos. Um plot twist atrás do outro. Que você fala, meu Deus, nada na vida desse ser humano era verdade. Só que a gente não pode esquecer, ela existiu. Né? E para mim é muito triste. E aí, quando, né, voltando um pouco àquilo que você perguntou dos métodos de atuação, eu não consigo nem me colocar no lugar desse ser humano, se eu fosse interpretar um personagem assim. O máximo que eu posso fazer como ator é me sensibilizar, porque imagina você passar uma vida inteira e é tudo mentira. Teu pai não é teu pai, teu filho não é teu filho. O choque psicológico é algo inimaginável. Ela morreu, mas e se ela não tivesse morrido? Aí que vem o dramaturgo, pensando, tá, mas e se? Se ela não tivesse morrido e descobrisse a verdade? Porque ela morreu sem saber. Né? A gente que descobriu. Mas e se ela soubesse? Se ela descobrisse toda a verdade, como é que esse ser humano reagiria? Se uma pessoa dessa decide que vai matar o pai, tá errada? Não tá? Aí deixa a sociedade discutir. A minha função é escrever. Né? Mas ó, é fascinante, e quando eu falo fascinante, não no sentido positivo. Fascinante igual quando a gente está passando de carro e vê um acidente que seu olho quer fazer isso aqui. Né? A gente não consegue não deixar de se impressionar com a sociedade, e por isso que sempre vamos contar histórias, por isso que eu falo que o teatro não vai morrer. Sempre vai ter alguma coisa a se resolver, sempre vai ter alguma coisa para a gente poder debater. Né? Espetacular, Rafa.
Bom, e você com todo esse trabalho maravilhoso, com essa sua visão muito profunda, muito fascinante sobre o teatro, sobre a vida, quais são suas visões para o futuro? Quais são seus futuros projetos? Eu, assim, estou focando cada vez mais em dramaturgia, né? Então, nesse momento eu estou com alguns espetáculos, falando rapidamente, quem tiver interesse também pode me acompanhar, mas a gente vai ficar esse ano todo com o Será, o Grito Musical, que é um musical sobre... Quando eu falo Legião Urbana, não é um musical biográfico, tá? Acho que é importante enfatizar, não estou contando a historinha. Eu adoro a música Será, é uma das minhas músicas favoritas do Legião. E eu tentei fugir muito dessa coisa de contar historinha. Porque eu falo, a biografia às vezes vai para um lugar que parece Globo Repórter, sabe? O que é maravilhoso como jornalismo, mas não é teatro. Então, o nosso foco no roteiro foi falar sobre o período que o Renato Russo escrevia cartas para si mesmo, para se entender. Então, a gente pegou essas cartas e eu estabeleci essas psiques, essas personas. Então, o espetáculo é ele e as personas dele falando com a plateia. E usando as músicas do Legião para parafrasear, né? Então a gente está com esse espetáculo que está no B32 e vai ficar em cartaz um tempo. E aí eu tenho o Eduardo Martini com o Clube para Sempre, que é uma biografia também que não é contando historinha, mas é contando sobre a personalidade e flashes do passado do Clodovil, que é essa pessoa tão emblemática que viveu entre a gente, que eu falo, Cíntia, aí de novo, o mundo não é mocinhas e bandidos. Ele tinha muitos defeitos, mas tinha muitas qualidades. Ele era essa pessoa 880, não nasceu para ser perfeito. E aí quando eu fui pesquisar a vida dele, você vê que esse homem passou coisas, ainda mais para a época que ele viveu, você ser uma criança afeminada, esclarecidamente gay nos anos 60, é quase impossível, né? Então, da onde vem a agressividade dele? Da onde vem até o conservadorismo dele? Por que ele era um gay conservador? Para ser aceito, muitas vezes, entende? Então, o espetáculo a gente faz toda uma concepção como se fosse o último programa da vida dele, né? Que ele vai falar o que ele quiser com o público. E o Eduardo Martini faz um trabalho excepcional em cima disso. E esse ano eu estou, aliás, não falei isso em lugar nenhum. Estou começando uma pesquisa de um monólogo, e esse eu vou escrever e fazer, onde eu vou contar um pouco sobre a vida do Truman Capote, né, que foi esse jornalista, cronista. O Philip Seymour Hoffman fez ele, né? Fez brilhantemente e ganhou um Oscar, no cinema. Né? Eu sou apaixonado no Philip Seymour Hoffman, porque eu sou de uma geração que a gente não via atores gordos serem bem-sucedidos no drama. Né? A gente só via na comédia. E o Philip Seymour Hoffman conseguiu essa faceta. Ele era brilhante. Foi uma perda brilhante. E eu falo, não tem um filme ruim dele. Tudo que ele faz é bem feito. Um grande ator. E o Capote ele me fascina porque ele passeia por tanta coisa. Ele escreve a Sangue Frio, onde ele vai no presídio entrevistar 2 assassinos, né, que inclusive é a inspiração do Festim Diabólico depois do Kubrick, do Hitchcock, perdão. E ele se apaixona por um dos assassinos na vida real. Né? E aí ele vai fazer Bonequinha de Luxo, que é um livro que virou filme, e trabalha com crônicas no jornal New York Times e outros jornais, a ponto de envolver um escândalo com socialites, porque ele espalha uma fofoca, né, que virou um seriado chamado The Swan, né, o Capote contra Swan. Então, ele era um homem também assumidamente gay, numa sociedade ainda bem conservadora, provocativo porque ele tinha a caneta na mão, ele podia falar de quem ele quisesse, né, e tinha humor e tinha, ao mesmo tempo, mistério nesse homem, porque ninguém sabia se ele estava fazendo aquilo para provocar, se ele queria se vingar de alguém. Então, eu estou fazendo uma pesquisa muito interessante sobre o comportamento para estruturar esse monólogo, que é a plateia ser uma grande coletiva de imprensa dele, e aí poder contar um pouquinho desse ser humano tão peculiar para a gente, que é esse meu projeto para esse ano. Espetacular, Rafa. Realmente, parabéns por todo o seu trabalho. Obrigado. Realmente. E, bom, vamos assistir Será, a nova peça do Rafa Gama. Exato. Estamos em cartaz. Está no Teatro B32 aqui no Itaim Bibi. A gente ia ficar até o final de fevereiro, mas vai estender, porque está vendendo muito bem, graças a Deus. Né? O Radógica, que eu trabalhei também na direção, junto com o Odilon Wagner, brilhante, com Fabiana Carla e Tânia Bondesan, vai circular o país. Então, mesmo você que não é de São Paulo, a gente vai passar em várias cidades. A última sessão de Freud também fiz assistência de direção para o Elias Andreato, com o Odilon no papel, uma peça que já está há 2 anos viajando o Brasil. Ele ganhou diversas indicações e prêmios fazendo Freud.
numa sessão de terapia com o C.S. Lewis, que é o autor de Crônicas de Nárnia. É um texto brilhante. Também estamos viajando o Brasil inteiro. E estou sempre colocando coisa em cartaz. O teatro está sempre vivo nesse sentido. E convido vocês, não somente seguir meu perfil desses espetáculos, porque a gente vai sempre trazendo coisa para vocês. E acho que, se a gente fomentar, eu falo que teatro tem que virar um costume, né? A gente vive num país onde, se você vai no cinema e não gosta do filme, você entende, você fala, ok, não gostei desse filme, amanhã eu vejo outro. Teatro, a pessoa vai e não gostou da peça, ela fala, eu não gosto de teatro. E não vai nunca mais. Fala, não, talvez você não gostou dessa peça. Tem infinitas peças. E quando se torna um costume, você aprende a identificar a beleza em diferentes formas. Você talvez não seja... A história não tenha te pego, mas o jeito que o ator faz, o jeito que a encenação é feita, né? E a gente... Os nossos artistas, os artistas brasileiros, são artífices no que fazem, assim, é um artesanato, vai feito com muito cuidado, exatamente para você não sair de lá insatisfeito. A gente quer que você saia transformado e feliz, e aí é o que eu vejo nos meus alunos, eu falo, o bichinho morde, você sai de lá, o seu DNA mexeu, né? Bom, Rafa, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado. E muito obrigado por todas as suas contribuições para a arte e para a cultura brasileira. Realmente é mais do que uma honra entrevistar você. Foi um prazer e acompanha a gente aqui também no Investigação Criminal. Eu sigo esse ano todo com a gente, trazendo as nossas pesquisas, investigando a psique e o comportamento humano para a gente cada vez mais poder refletir e melhorar como sociedade. E tem mais alguma, antes da gente encerrar, tem alguma coisa mais que você queira acrescentar, comentar? Não, quero... bom, vão ser divulgadas minhas redes sociais, meu Instagram, @o_rafaelgama com PH. Cuidado para não seguir o com F, porque não tem nada a ver comigo. E vou estar sempre divulgando lá, né? Talvez esse ano a gente volte também com podcasts, mas os meus podcasts estão no ar, Sangue Meu, Enlace, Parece Mentira, dá para ouvir. Essa é a grande vantagem da audionovela, fica lá para sempre, né? E vamos continuar divulgando. Acho que a arte tem que ser algo que a gente... Ao invés de ficar questionando, a gente tem que provar. Eu falei igual um prato. Não, acho que eu não gosto. Prova, porque vai ter coisa muito interessante. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Rafa. Obrigado. E esse foi o Pode Ser, com um grande roteirista, dramaturgo, ator e meu caro colega aqui no Investigação Criminal, Rafa Gama. Muito obrigado. Obrigado.